que eu apelei da mesma forma que eu apelei para vocês. Eu falei assim, gente, é o mês do meu aniversário, vai estar na semana do meu aniversário, eu quero que seja alguém muito especial. E aí eu logo pensei nessa moça, que é minha parceira de trabalho, amiga querida, terapeuta mútua, porque às vezes a gente encontra para poder fazer terapia com relação à empresa, trabalhos, projetos e por aí vai. Essa mulher que, assim, quando eu conheci, eu fui cumprimentar e ela já veio falando assim, eu te conheço, é o arquiteto que mais viaja nesse país. E aí foi no dia que eu entendi que meu perfil acabava sendo metade de arquitetura sacra e metade de viagens. Então, Dona Suniva, quando eu a conheci numa Expo Católica, foi um poço de simpatia, assim, desde o primeiro instante, eu fiquei apaixonado. E quando comecei a trabalhar com a Suniva, além de admirar muito essa pessoa, eu comecei a ver o quanto era incrível como administradora, uma pessoa que cuida da sua empresa com muito, muito carinho. E como eu já comentei algumas vezes em sala de aula, nos nossos cursos, eu acho que o exemplo de boas mulheres que trabalham com a arquitetura sacra, a arte sacra, são muito importantes de serem valorizados, porque eu também tenho consciência que é uma área muito difícil para as mulheres. Construção civil, como um todo, é uma área muito difícil, e a arquitetura sacra acaba não sendo diferente. Então, quando eu pensei em fazer um encontro especial nesse mês de novembro com alguém que eu admirasse muito e que pudesse trazer um conteúdo muito inspirador para todos nós, sobretudo para as meninas que aqui nos acompanham, que é a maioria das nossas turmas, graças a Deus, não tinha como não pensar em Dona Suniva Gel e Simelink. Essa pessoa cujo nome você demora muito a decorar, mas depois que decora, você nunca mais esquece. Suniva, seja muito bem-vinda a esse nosso encontrão de alunos. Temos aqui alunos da FASBA, então tem uma galera que já te conhece, provavelmente das aulas com o Fausti, e tem uma galera também que é dos cursos online, que inclusive já tivemos a alegria de ter funcionários da Suniva, o pessoal da Vitrais Tongel, e participando das primeiras turmas do curso online. Então, Su, a casa é sua, seja muito bem-vinda e muito, muito, muito obrigado por você estar aqui. Sou eu que agradeço a oportunidade, é muito legal, acho que são ação desse tipo, né, reunir um grupo de profissionais para a gente fazer um bate-papo, porque essa é a ideia, fazer um bate-papo. Eu acho muito válido mesmo, te agradeço a oportunidade, viu, fantástico estar aqui com vocês hoje. Isso nível que também está no quarto de hotel, que ficou com medo de não chegar em casa a tempo. Exato, então, gente, então por isso é uma cama aqui atrás que não tem saída, não tinha outro espaço para chegar ao cabo aqui da internet. Então, eu estou fora de Campinas. No hotel em Santos, que você falou? Em Cubatão. Cubatão. Né? Muito bem. Bem, Suniva está na estrada, então a gente já pode ver que essa vida de arquitetura sacra é uma vida que, na maioria das vezes, exige que a gente esteja na estrada, né? Eu adotei a alcunha de arquiteto peregrino, mas não tem como trabalhar com arquitetura sacra sem ser peregrino, penso eu. Da mesma forma que eu falo que não tem como trabalhar com arquitetura sacra sem ser catequista, a missão, a vida na estrada é algo importante. E, claro, a estrada pode ser mais distante ou uma estrada mais local, quando a gente trabalha a nível local, na nossa própria diocese, ou nas cidades vizinhas, mas essa propensão de estar na estrada é uma coisa que acaba acontecendo, né, Su? Sim, é um trabalho que eu acredito que não dê para fazer só de escritório, né, mesmo a arquitetura, você tem que visitar a obra, tem que ir atrás, então, assim, estamos na rua, quase que 100% do tempo estamos na rua, né, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Muito bem. Bem, o tema do nosso encontro oficialmente é Deixa a Luz do Céu Entrar, porque eu gosto de uma musiquinha católica clichê, então não tinha como pensar em vitral, eu queria fazer um trocadilho legal, eu lembrei dessa música, que faz parte dos meus grupos de oração de infância, e acaba sendo a função do vitral, né? Deixar a luz do céu entrar realmente, com cor, com vida, transfigurada à luz do Cristo. Só que, para além de toda a parte conceitual do vitral, como fiz questão de reforçar agora e já começar comentando com a Suniva essa característica de estar na estrada, pedi a Suniva também que estivesse disponível para poder tirar dúvidas e compartilhar um pouquinho da sua experiência como profissional como um todo. Até porque, para mim, de verdade, o tema deixar a luz do céu entrar para além do vitral é também deixar a luz que apaga toda a treva do nosso coração ir embora. E eu imagino o quanto pode ser difícil para as meninas terem que lidar com essa área de arquitetura sacra. E desculpa hoje aos senhores rapazes que vão nos acompanhar, todos aqueles que vão assistir, mas sim, eu pensei nesse encontro como realmente uma referência feminina para a arquitetura e a arte sacra, e como empresa e como construção civil. Então, também quero tratar e abordar esses assuntos aqui. E aí a Suniva preparou já um material base para a gente, de apresentação para falar de vitrais.
Su, a gente pode combinar do pessoal, você prefere fazer uma apresentação inteiriça e a gente anota as dúvidas, ou a gente pode perguntar durante... Pode parar e perguntar, não tem problema nenhum. Até Pode prefiro. Qualquer dúvida que tiver, a gente conversa. Essa é a ideia mesmo, a gente fazer um bate-papo, tá? Eu criei um PowerPoint só como referência dos assuntos, mas fiquem à vontade, a gente pode interromper em qualquer momento. Perfeito. Então, tá? Su, fique à vontade. Vou compartilhar a tela, então. E, pessoal, por favor, me deixem orgulhoso e façam bastante perguntas legais para subir interagir, viu? Estão vendo aí minha tela? Estamos sim, Su. Olha que coisa. Agora, nessa apresentação, eu não estou vendo vocês. Olha que estranho. Mas tudo bem, eu vou seguir. Então, me parem qualquer coisa, qualquer dúvida. Tá, esse é um problema do Meet. Quando a gente compartilha a tela, realmente a gente não consegue ver. Será que a reunião que eu fiz mais cedo, de repente ele mandou o link, de repente era um link diferenciado, alguma coisa? Porque na reunião anterior estava aparecendo? Estava no cantinho da tela aparecendo para você? Aparecia eles. Nossa, que estranho. Agora não está aparecendo, não. Mas tudo bem, vou seguir. É só me chamar, então, tá? Às vezes, o que eu faço em algumas apresentações é entrar também pelo celular, como eu estou aqui, que aí em uma eu fico olhando para o cliente e na outra eu apresento. Entendi. Porque eu confesso que eu não consigo apresentar projeto sem ver a reação das pessoas. Difícil. Eu quero ver o olhinho, se brilhou, se não brilhou. Então, mas fica à vontade e qualquer coisa a gente levanta a mão ou a gente abre o microfone e já pergunta. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu sou da Vitrais Tongeuer. A nossa empresa está em Barão Geraldo, Campinas, desde 1960. Ela foi fundada pelo meu avô, que fazia vitrais na Holanda e na Alemanha com o pai e com o vô dele. Então, a gente tem algumas obras lá. Uma obra mais famosa foi a Rosácea da Catedral de Colônia, que meu bisavô fez parte da equipe de restauração, na realidade, né? O vitral é mais antigo ainda, e ele fez a parte de restauração. E meu avô viu uma oportunidade em Campinas, foi direto a Campinas, não foi para Olambra, como um monte de gente acha, né, que a gente foi para Olambra, porque umas freiras holandesas, Lumen Christi, elas saíram da Holanda, foram a Campinas. Como conheciam o trabalho da família, ele aproveitou o gancho delas para, de repente, indicar algum trabalho, foi o que aconteceu. Né? Na primeira igreja que nós fizemos foi de um padre holandês também. Então, meu nome é Suniva, aí tem meus dados de contato, depois o Almir também tem, qualquer dúvida, vocês podem me escrever, fico à disposição. Antes da gente falar do vitral, é importante a gente falar do vidro. O que é o vidro? Né? Tem gente que fala, nossa, o vidro escorre, o vidro não escorre. O vidro, ele é um sólido amorfo, que a gente chama. Ele é um meio termo entre estado sólido e líquido. Por quê? Porque a estrutura química dele, ele é semelhante à do líquido. Mas por que ele não é chamado de líquido? Porque ele não ganha forma o recipiente que é colocado, como uma água que eu jogar num copo, ele vai ganhar forma. O vidro não. Então, ele foi sendo classificado como um sólido amorfo, sem forma, né? Então, se a gente for ver a composição química aqui, é bem semelhante de um líquido e do vidro também. Primeira amostra de vitral figurativo que tem na história. Ambas estão na França, né? Um está num cemitério, o outro está num museu. Então, o primeiro foi no século VIII, que é este aqui de baixo, eu não sei se vocês veem meu mouse, é este aqui de baixo, que ele não está inteiro, ele foi encontrado, mas ele é guardado dessa forma. Já no século IX, a cabeça de Cristo intacta, ela tá guardada ela é como referência da primeira imagem de Cristo, né, em vitral, que foi encontrado. Ela também está na França. Agora a gente vai entrar um pouquinho na na história do vitral no Brasil. No Brasil, a partir do século XVII, ali mais ou menos, a história registra a entrada de vitrais no país. Inglaterra, França, Alemanha e Portugal. Eram desses países. Né? Aqui na direita, eu tenho até um vitral que está em Araras, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, que é um vitral de Portugal. Ele tem toda a documentação da importação, é de uma fazenda particular, muito bacana essa fazenda, e nós fizemos a restauração. Até a restauração é um desafio, porque eu tenho que tomar muito cuidado com os vidros que estão aí, para que eles não quebrem, né? Então, e é um vidro, esse vidro aí tem parte do vitral que eram 2 milímetros, então é um desafio mesmo fazer. No final do século XIX, surgiu um imigrante da Alemanha, o Konrad Zorgenist. Ele abriu um ateliê dedicado à arte vidreira em São Paulo. Foram 3 gerações da Casa Conrado. Então, o primeiro, 1836, ele nasceu, chegou ali no final, 1890, 1893, mais ou menos.
Ele veio ao Brasil porque ele lutou numa guerra e ele tinha muito reumatismo. Aí o médico mandou ele para um local quente e ele veio aqui para o Brasil. Foi direto para São Paulo também. Com o Conrado, tiveram 3 gerações. Coincidentemente, os 3 chamavam Conrado também, né? O Conrado, então, por isso que aqui eu coloquei como Conrado I, segundo e terceiro. O Conrado II, um dos filhos, ele ajudava na produção dos vidros, foi para a Itália, mas quando o pai faleceu, então ele morou na Europa, estudou vitrais na Europa, daí ele voltou, e em 1901, quando o pai falece, ele assume a Casa Conrado. Ele foi muito responsável pelo crescimento da Casa Conrado, porque ele fez parceria com arquitetos e engenheiros responsáveis, principalmente ali da cidade de São Paulo da época. Tá? Então, por exemplo, Ramos de Azevedo, que em Campinas ele é um super nome, por causa da catedral e tudo mais, ele fez várias parcerias. Então, várias obras dele, ele adicionava vitrais. Então, a Casa Conrado deu um salto aqui em Santos, né? Tem um vitral maravilhoso deles, que é isso, é uma parceria com o arquiteto. Então, nas obras, os arquitetos começaram a colocar. Por isso que começaram vitrais em prédios civis também, não só em igrejas, porque os arquitetos parceiros começaram a utilizar o vitral. Nos anos 1920, com a Semana da Arte Moderna em São Paulo, e aí revelou uma gama bastante variada nas artes. Então, revelou pintores como Antônio Gomide frequentou o ateliê do Picasso, Benedito Calixto, Breno Simões, Carlos Oswald. E todos esses artistas desenharam para a Casa Conrado. Então, alguns dos vitrais do Conrado têm figura humana, que fazem parte dessa segunda geração, são a coisa mais linda, porque foram pintados pelo Antônio Gomide, por exemplo, que ele trabalhava com Picasso. Então, os rostos deles são maravilhosos, muito bonitos mesmo. Dá para ver claramente, visitando os vitrais do Conrado, com a geração 1, 2 e 3. Se a gente pegar algumas poucas informações ali de cada uma das gerações, dá para identificar bem. Nessa mesma época, instalam no Rio de Janeiro, o Formente, com o filho dele, que aí também iniciaram obras de vitral. Em 1935, o governo brasileiro impede a importação de vitrais. Porque como já fomentou artistas brasileiros, né, que estavam produzindo aqui, ele achou que a planta nacional era autossuficiente e já podia fazer direto, nacionalmente, né. Com isso, dá impulso a outros ateliês já instalados, né, o Formente no Rio, o Moser em Pernambuco, o Gente Veit no Sul, Garcia Urban em São Paulo, e fomentou a entrada de novos artistas vindos da Europa. Esse aqui é um vitral do Moser. O Conrado II teve 3 filhos, né? Entre ele estava o Conrado III ali, que a gente chamou. Eles foram, as 3 gerações somam quase 100 anos de trabalho, mais de 600 conjuntos de vitrais, a maioria no estado de São Paulo, mas são vitrais belíssimos. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é da Bolsa do Café de Santos, que foi feito em 22 com o Benedito Calixto. Nessa época, a gente já vê a parte esses vitrais, então, a partir de 1922, 23, já não tem mais aquele desenho puramente europeu, né? Ele já coloca um elemento de fauna, de flora brasileira no vitral, era essa a ideia, né? Era passar uma imagem de um produto nacional, não mais europeu, algo puramente europeu. Então, é assim que a gente começa a ver esse estilo de vitral. Na década de 60, então, chega o meu avô para o Brasil, ele se instalou, então, direto para Campinas, como eu falei, e apesar do pai dele e do vô dele, né, então meu bisavô e meu tataravô estudarem em Belas Artes, em Munique, na Alemanha, meu avô era autodidata, ele aprendeu com o pai e com o avô, e ele foi, inclusive, o primeiro professor da PUC que não tem nem o ensino fundamental, não tinha nem ensino fundamental. E, então, ele era autodidata, aprendeu com o pai e com o avô, e ele seguiu a tradição aqui em Campinas. Ele faleceu em 1910, e a partir daí a minha mãe está à frente da empresa, e eu agora assumi nos últimos 5 anos com ela também. Su, Oi. posso fazer uma pergunta? Na verdade, vai ser mais uma, talvez. Antes da gente ir para essa próxima etapa, que são as técnicas. Ok. Primeiro, acho que vale reforçar, então a tradição familiar já é a segunda geração de mulheres liderando a Vitrais Tom Guerra. É a segunda geração. Tem Dona Matilda, maravilhosa. Eu acho que ela foi o desafio maior, sim, eu tenho meu desafio, mas o desafio maior foi dela. Com certeza foi dela. Até o desafio perante o próprio pai dela, né, meu avô, que tinha, então, ali 6 filhos, 1 homem e 5 mulheres. Ele queria que esse homem assumisse a empresa. Ele trabalhou anos a fio para que o homem assumisse a empresa.
E não foi o que aconteceu. Infelizmente para ele, não foi o que aconteceu. Mas ele também aprendeu ali a confiar de que minha mãe conseguiria tocar, né? E foi, então, acho que o maior desafio foi dela, sem sombra de dúvidas. Interessante, me fez lembrar agora que já vi em alguns relatos da história que até o Dom Pedro II tinha algumas problemáticas com a sucessão imperial no Brasil, porque ele também era preocupado se o Brasil estava preparado para ser governado por uma mulher, a princesa Isabel na época, né? Então, muito da questão, inclusive, da proclamação da República e o fim do Império do Brasil, que foi muito rápido, muitos vão falar que até meio que Dom Pedro acabou dando uma falsinha sem querer para isso, talvez. Então, existe esse desafio estruturado, né, do papel das mulheres liderando equipes, trabalhos, etc. e tal. Tenho tido recentemente alguns trabalhos sendo liderados por mulheres, ou de casas religiosas, ou até paróquias, em regiões do Brasil que o padre não consegue administrar a paróquia, e são irmãs que administram paróquia, e o padre vai para celebrar os sacramentos restritos, né, o que é da vida sacramental e liturgia, restrito à função sacerdotal, mas que a administração das paróquias muitas vezes é feita pelas irmãs. Então tem esse desafio, e eu acho bonitinho, me veio uma memória afetiva aqui. Quando a gente estava ainda se conhecendo, assim, né, em amizade, eu lembro que eu te perguntei alguma coisa e você falou assim, vou consultar a pessoa que eu conheço que mais entende de vitral no Brasil, que no caso é minha mãe. Eu achei tão bonitinho quando você falou isso. Sem sombra de dúvida. Quando eu fui conhecer a Dona Matilda, eu já fui conhecer a Dona Matilda com esse carinho, tipo, é a pessoa que mais entende de vitral no Brasil, e é a mãe da Suniva. Eu consigo, olha, eu afirmo com toda certeza. Todo problema que eu tenho com qualquer cliente, tanto que ela fala, nossa, será que eu vou aposentar? Eu não vai, não. Não vai. Vai continuar mais um bocadinho. Qualquer problema, qualquer dúvida técnica, um projeto que eu falo, esse projeto não vai dar certo com o chumbo. Ela senta com a desenhista e fala, muda esse chumbo, esse, e dá certo. Incrível. Incrível. Ela tem um olho técnico tão bom que quando, assim, agora vocês vão ver, né, na parte de processo, que eu uso um software que me diz quantos metros quadrados de cada cor tem num projeto. Eu tive que implantar um software desse. Por quê? Porque a Matilda não é eterna. Eu falo isso na fábrica, gente, a Matilda não é eterna, precisamos ter outra saída. Porque ela bate o olho num projeto, ela diz, esse aqui, do vidro 536, é mais ou menos tantos metros quadrados. Do vidro tal, é mais ou menos tantos metros quadrados. Gente, ela acerta ali, vai 10% para mais, 10% para menos ali do erro dela. Então, tem um olhar muito bom para um projeto de vitral e me diz que metragem, que material que eu vou usar. Então, é incrível. Eu acho que ela tem um conhecimento ímpar mesmo. Que legal, que legal. E uma outra coisa, só uma questão da curiosidade que você apresentou. Então, um dos vitrais figurativos mais antigos que nós temos é uma face do Cristo. É uma face do Cristo. É uma imagem religiosa, já era arte sacra. Já era arte sacra, E, por fim, talvez aí já chega na conexão dessa questão da técnica que você vai tratar agora. Você comentou alguma coisa sobre vidro escorre ou não escorre. Por que esse comentário? Porque muita gente fala, não, se o vidro fica assim, ele acaba escorrendo. Ele não escorre, na verdade. Isso aí, ele pode até, tem várias pessoas que falam, nossa, eu já vi um vidro que é maior embaixo e menor em cima. Ele escorreu? Não, é porque os vidros, antigamente, a gente não tinha técnica que surgiu em 1970, é muito recente, eu acho recente isso, porque eu tenho vitrais do meu avô que tem esse problema, que o vidro, como ele não tem um rolo antes, que eu moldava a chapa, a hora que sai do forno ele no estado mais líquido, a chapa, ela fica bem uniforme, porque passa um rolo por cima dele. A gente não tinha esse rolo antes. Então, quando começava... quando o funcionário da indústria começava a trabalhar essa parte da chapa, essa aqui já ia esfriando, então ele ficava um pouquinho mais grosso do outro lado. Então, por isso que eu não tenho vidros que são lineares. A Catedral de Brasília, Dom Bosco, em Brasília, ela tem parte dos vidros irregulares, que uma parte começa mais fina, uma parte mais grosso, por conta da época do vidro. Então, um pouquinho mais antigo. Quando se fala que o vidro escorreu, na verdade, ele sempre esteve daquele jeito, que talvez na hora de instalar, optaram em colocar a parte mais espessa embaixo por conta do peso mesmo, algo assim? Pode ser. Mas eu já peguei vitrais para restaurar, que essa parte mais grossa estava para cima. Entendi. Entendeu? A gente pega assim. E até eu fui, nesse resumo do primeiro slide ali sobre o vidro, eu fui na USP, porque é de um programinha da USP, eu fui até lá, porque eles tinham uma pesquisa sobre vidro, e ele me garantiu mesmo. Eu falei, nossa, até eu acreditava que o vidro escorria com muito tempo. Ela falou, não, Suniva, não escorre. Por mais que seja um sólido amorfo, que tenha composição química, ela não escorre. Então, assim, eu me baseio no que quem estava estudando ali, engenheiro químico, falando do vidro, né?
Mas eu acredito que antes, assim, meu avô acho que até falava isso pra gente, que o vidro escorria com o tempo, mas ele me garantiu que não escorre. Entendi. Você comentou que seu avô foi professor, Foi. mas era de vitrais mesmo, num curso, alguma coisa assim? Era, sim, no curso de artes, que antes tinha na PUC, né, chamava artes, agora acho que mudou o nome do curso, e ele foi professor da técnica de vitral. Então, na PUC Campinas existia uma matéria de vitral. Vitral, cerâmica e mosaico. Então, ele também pintava cerâmica, tanto que a gente tem fornos, tem pintura, tem tudo lá na fábrica. Então, de cerâmica também ele fazia. Não existe mais essa disciplina na PUC Campinas? Não existe mais. Que não pena. Existe mais. Que pena, né? É. Sabe, tem algumas pessoas que visitam a gente lá, falam, poxa, ele foi meu professor, poxa, por que tirou essa matéria, era muito boa, mas não tem mais, não tem. Muito bem. Alguém mais? Alguma pergunta? Não me deixem perguntando sozinho, não, hein, meu povo? Não? Podemos seguir? Muito bem, Su, manda ver. Vamos lá, técnicas do vitral. O vitral autêntico é a primeira técnica, né, a mais importante delas. O que significa isso? É o vitral tradicional. São vidros coloridos unidos por baguetes de chumbo, que é essa peça aqui, ó. É o vidro já colorido de fábrica, eu não pinto o vidro de colorido, porque se eu pintar o vidro de colorido, também outro aprendizado que eu tive na USP lá quando eu fui visitar. Se eu pintar um vidro de colorido, não existe uma tinta que vá aderir ao vidro, quimicamente falando, isso não é experiência nossa. Não existe uma tinta, algum momento ela vai desbotar. Pode ser mais cedo ou mais tarde, dependendo do grau que ela foi feito, foi queimado. Então, este aqui, por exemplo, não sei se vocês conseguem enxergar, é um vidro incolor que foi passado uma tinta azul nele e levado ao forno. Ele começa a desbotar. Tá? Então, neste caso, o vitral autêntico, o que é? É o vidro já colorido de fábrica, unidos por baguetes de chumbo. Outra característica do vitral autêntico, esse reflexo que dá, que nem nessa obra aqui que a gente está fazendo ali em Sumaré, no interior de São Paulo, ele reflete. Por que ele reflete? Porque o vidro é translúcido, a luz passa sobre ele. Então, eu vou colocar o vidro colorido, lógico, eu vou diminuir a incidência de luz, mas a luz ainda passa sobre ele. Tá? Então, isso aqui é o vitral autêntico. O que nós podemos usar também na técnica do vitral? A pintura grisalho. O que seria isso? Uma pintura sobre o vidro. Mas, Suniva, você acabou de falar que a gente não pinta. Mas essa pintura é uma tinta preta ou marrom que vai sobre o vidro colorido. Então, neste vitral aqui que eu tenho na direita, o vidro é vermelho, o vidro é âmbar e o vidro é verde. Eu fiz uma pintura preta por cima, um sombreado preto. Aqui em cima também, todo colorido é do vidro. Mas eu tenho o rosto, então quando eu faço uma imagem, uma figura humana num vitral, eu preciso pintar o rosto. Então, eu pego o vidro cor de pele, desenho o rosto, esse rosto vai ao forno, queima a 600 graus e depois eu dou andamento na montagem do vitral. Então, eu tenho, sim, que uma etapa de pintura quando tem sombra. Então, aqueles vitrais mais antigos são mais escuros, é por causa disso. O vidro é mais escuro e ainda passa uma sombra nele. Aí, escurece o vitral também. Uma terceira técnica é... Perdão, Oi? Nesse caso, só tem tinta preta que vai aderir com o vidro, porque essa adere o vidro e a colorida não, é isso? Exato. Tem preta e marrom, são as duas cores. Porque ela é tipo mineral, alguma coisa assim, que ela pega a pigmentação e junta com o vidro mesmo. Exatamente, ela adere no vidro. Enquanto as outras tintas é uma película. Ele até é uma película, é como se fosse uma película. Como se fosse que uma vai película. colar ali em cima do vidro e aí com isso que vai desbotar com o tempo. Exato. Então, estou mexendo no vitral ali, já que terminamos a restauração ali em Tambaú, Santuário Padre Donizete, não sei se vocês conhecem. Então, a frente era um vitral que era cheio de pintura. Isso tinha 22 anos. Então, foi uma pintura bem feita. Não deixa de ser um trabalho artístico. Foi uma pintura bem feita, mas agora está desbotando. Como eu já fui em igrejas que em 3 anos já está perdendo todo o rosto. Então, também eu ia falar isso agora. Eu conheço uma igreja que tinha um Cristo, e aí, inclusive, teve alguns problemas lá na paróquia, e aí o Cristo começou a escorrer todo, e parece que ele tá chorando, assim, porque o olho ficou com aquela marca do preto escorrendo. Aí falaram que o Cristo tava chorando e que ele perdeu a vista para ele não ver o que estava acontecendo na paróquia, que eram umas questões administrativas, etc e tal. E aí o povo acaba vendo o sinal divino em tudo, né? Mas isso é uma tinta ruim que colocaram, mesmo sendo essa preta, mas não era uma pigmentação de qualidade, então ela não fundiu com o vidro, por isso que ela escorreu. Não dá para ser pintura frio, tem que ser a quente.
Não tem como, né? Tem que assar a tinta junto com o vidro para elas virarem uma coisa só. Isso, exatamente. Como é o caso da porcelana, por exemplo. Porcelana também, a pintura de porcelana desse jeito, né? Sim, Aí sim. até levantou a mão, mas vale comentar que é por isso que muitas vezes a gente tem umas diferenças muito grandes de orçamento. Uma das coisas, eu entendi o que você está falando agora indiretamente, uma vez que eu apresentei um orçamento comparativo, você falou assim, não, isso não é possível, isso é vidro pintado, porque não tem como um vidro tão barato assim. Eu lembro que a gente já comentou sobre isso, né? Exatamente. Eu pego, por exemplo, alguns padres mandam o projeto e falam, não, olha, isso aqui é tudo vidro nacional, e tem uma roupa vermelha. Eu falo, vai ser pintado, porque não existe vidro vermelho nacional. É só importado. Para vocês terem ideia, o vidro vermelho, o preço de custo da chapa é R$ 1.400 o metro quadrado. Como é que o vitral está saindo a 1.200 o metro quadrado? Não cabe, não fecha. Então, assim, a gente não está falando do mesmo produto. É o que eu costumo falar. Deixa de ser um trabalho artístico? Não deixa de ser um trabalho artístico. Mas não é um vitral, então não posso comparar. Eu tenho que comparar A com A, né, e não A com B, porque senão não tem como, né? E tem tintas, então está revolucionando essa parte de tintas coloridas para o vidro, está revolucionando, tem gente já falando que em 10, 15 anos, já dá garantia de 15 anos, né? Só que outra característica, se eu pintar o vitral de colorido, mesmo que seja uma tinta muito boa, esse efeito aqui, ó, do reflexo, não vai ter mais, porque vai virar um quadro. Né? A tinta, quando eu passo sobre o vidro, é uma tinta como se fosse pegar uma janela de um vidro incolor e passa um látex, passa uma tinta de parede. Ele vai uma sombra, né? Ele vai fechar, ele vai vedar. Então, ele não vai dar esse efeito aqui, quando eu tenho vidro pintado. Não vai deixar a luz do céu entrar. Não vai deixar a luz do céu entrar, exatamente. É isso você aí. Levantou a mão? Levantei. Ô, Suniva, esse vidro autêntico, ele existe tem muito tempo, porque eu já trabalhei numa obra de restauro, e aí são umas casinhas muito antigas, tombadas e tal, e assim, as janelas são vidro colorido, e alguns estavam quebrados, e aí a engenheira falou assim, que é vidro que não acha mais, ia ter que substituir por um parecido, mas que não existe hoje mais, sabe? Aí eu fiquei pensando nisso, lembrei disso agora. Não tem... não temos mais, né? Esse vidro aqui, que é o que a gente mais achava, que é o ártico, né? Que era colorido, verde, vinho, âmbar, azul, não existe mais. Meu amorzinho, eu amo esse vidro. Não é mais fabricado. Infelizmente, não é mais fabricado. E a Saint-Gobain, Sebrae, não tem interesse algum em voltar a produzir isso aqui. É algo assim, eu fui numa reunião em São Paulo, na ABM, que tem a célula do vidro, né? Aí fui lá, falei, nossa, eu fiz fizemos um estudo de quantas pessoas trabalham com vidro no Brasil, levantei o mercado de igrejas, quantas paróquias que nós temos, vamos lá, vamos falar para eles que a gente tem demanda. Imagina, os caras me ouviram e quase que riram da minha cara, né? Eu não me lembro exato agora o número, eu preciso até achar essa anotação que eu fiz para colocar na apresentação, mas era assim, enquanto o vidro incolor, eles produzem 1 bilhão de metros quadrados, isso aqui eles produzem 100 mil metros quadrados. Eles vendiam, era demanda. Um alto forno colorido, para ele limpar, demora 3 meses, porque ele joga, então, no alto forno, a massa, a cor, e para ele fazer, onde ele fez o vinho, para ele fazer o verde, demora 3 meses para limpar o forno. Então, não compensa financeiramente para eles. O que eles fizeram? Criaram novas texturas incolores. Tem uma mais bonita que a outra, mas incolor, porque não suja o forno. Então, é isso que eles fizeram. Não tem mais interesse em produzir isso aqui. A ponta de estoque que a gente achar, a gente achou. Senão, não vai ter uma mais. perda mesmo, né? É uma perda. O patrimônio, então. Porque o vidro é caro, né? O vidro importado. A matéria-prima é muito cara. Nós temos hoje no mercado só um vidro nacional, ó. Esse azul aqui que tem uma textura. Esse aqui nós temos. E que é um pontilhadinho, né, Suniva? É um pontilhado. É um pontilhado. Uma dúvida que surgiu agora. Esse ártico nem é importado, tem dele mais? O ártico, ele está sendo produzido na China. Eu até fui orçar para ver quanto custaria trazer ele para cá, mas ele vai ficar tão próximo do vidro importado que eu acho que nem compensa trazer. E fora que, para trazer da China, tem que trazer um container. É muito vidro, mas é muito vidro para trazer. Então, por enquanto, ainda não compensou. Quem sabe? De repente, a gente acha alguma ponta de estoque lá, que eles não se interessam. Então, até tem um contato da fábrica, mas ainda não trouxe. E não conheço quem trouxe de lá ainda. Queria isso também. Queria ver alguém que trouxe de lá para eu ver a qualidade. Eu acredito que seja mesmo, né? Porque a China evoluiu muito e são as fábricas referência, né? Estou falando da Saint-Gobain da China, uma Sebrae que está na China. Então, acredito eu que sejam produtos de qualidade.
Mas, infelizmente, não tem. Não tem mais. Muito bem, vale lembrar que esse encontro está acontecendo 10/11/25, vai ficar no canal do YouTube. Então, se alguém no futuro já tem notícias desse vidro da China, manda mensagem para a gente, que talvez a gente está aí querendo encontrar, como a Esther falou, principalmente quando a gente pensa em patrimônio, porque é uma demanda grande em restauração patrimonial, a necessidade desses vidros árticos, que é o padrão original, né? Sim, e eu acho que eu recebo uma média de umas 50 consultas por mês, de gente me pedindo. Eu mando um monte de gente para a Suniva Padre querendo só o vidro colorido, nesse modelo ártico, e no início a gente até conseguia, né? Agora já não tem mais. Não tem, não tem. E vale mencionar aqui que a Priscila Rocha está participando pelo chat, está falando que está encantada, que já vai até assistir de novo depois, e sim, essa aula é uma aula que vale a pena ser assistida com calma depois no YouTube, para poder anotar todas as informações, e mais, como o nosso encontro é restrito para o grupo de alunos, depois poder compartilhar para todo mundo, para poder assistir esse conteúdo que está acontecendo aqui hoje. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos lá. Uma terceira técnica do vitral é a Tiffany. Tiffany ao invés do chumbo, é uma fita de cobre. Ele, atualmente, eu desconheço aqui no Brasil, pelo menos, quem está produzindo vitrais grandes com Tiffany, mas é uma técnica que foi desenvolvida por Louis Tiffany, daí o nome, né? Se a gente colocar na internet Louis Tiffany obras, eles têm obras no México, em Chicago, uma clarabóia gigante que eu não sei como que para aquela clarabóia inteira com uma fita de cobre. É com uma fita colada, uma fita, né? Eu envolvo o vitral com uma fita e eu colo depois e ele faz a junção, faz a solda e junta ele. Atualmente, eu conheço pessoas que trabalham com isso, mas para fazer peças pequenas. Por quê? Porque de vitral, né, o chumbo, ele é meio grosseiro. Então, para fazer uma borboletinha, para fazer um mobile, para fazer alguma coisa, não dá para usar o chumbo, fica muito pesado. Então, se usa o Tiffany. E eu tenho esse material lá na fábrica, inclusive a gente nem usa. Outras técnicas com o uso do vidro. Porém, essas técnicas não podem ser chamadas de vitrais. Tem sua qualidade artística? Tem, não é desmerecendo todas as técnicas, né? Porém, não pode ser chamado de vitral. Decalque, adesivo, película, tá vendo? Então, vou colar um adesivo. Hoje tem um adesivo que dá um pouquinho de transparência. Aqui nessa Capela do Santíssimo, isso aqui é de Minas, de Itaúna. Nossa, foi colocado uma película ali que fechou completamente, né? A cor da Capela do Santíssimo, não dá nem para ver dentro. Mas é uma película colorida, é aquilo que o cliente quis colocar. Pintura a frio, tá vendo? Então, pega uma única peça de vidro e faça essa pintura. Isso aqui, ainda mais no sol, né? Isso aqui, se for ambiente interno, ainda dura um pouco mais, mas no sol, ele não vai durar, infelizmente não vai durar, ainda mais no nosso sol. Vidro jateado também, eu já tenho clientes que falam assim, você restaura vitral? Restauro. Você consegue vir aqui? Vou. A hora que eu chego lá, um vidro jateado quebrado, eu falo, isso aí não tem nem como restaurar, né? Tem que fazer um novo. Mas não é vitral. Eu acho que as pessoas associam tudo que vai numa janela ou numa porta, que passa a luz, como vitral, e não é. O vitral é o vidro colorido unido por baguete de chumbo. Então, é isso mesmo, acontece muito, viu, gente? O pessoal, tudo que é vidro, se tiver algum tipo de desenho, porque senão vai chamar só de vidro, mas se tiver algum desenho, é vitral. E mais, às vezes nem é vidro, às vezes é um policarbonato fajuto, um negócio lá, que é um acrílico com qualquer coisa, e vão falar que é vitral. Acontece. Então, assim, eu penso que se você vender... Eu já perdi vários orçamentos, não, mas o meu vitral e tal... Olha, eu não vou falar todos, mas eu acho que 50% dos orçamentos que eu perco, eu visito meses depois. Eu acho que são raríssimos os que eu chego lá é vitral mesmo. Ou é um vidro pintado, acrílico é o campeão. Né? Acrílico é campeão mesmo. Pinto, acrílico é muito, né? Fica muito bonito, todo mundo fala, nossa, que lindo, em 1, 2 anos, porque depois ele começa a ressecar e entra até água pelo acrílico. Estou com problema de obras que passa água pela janela. E não tem como restaurar, né? O padre já passou resina por trás, e não tem como, não tem como. Então, é o que eu digo, tem a sua qualidade artística? Tem, mas não é vitral. Né? Então, acho que não deveria nem ser vendido. E é vendido como vitral ainda, né? Então aí complica. Então, isso aqui não é vitral, mas é uma outra técnica com o uso do vidro. Aqui tem algumas referências. Depois eu vou passar para o Almir, se ele quiser compartilhar com vocês. Alguns livros falam sobre os vidros, sobre os vitrais no Brasil. Inclusive, eu destaco a obra da Regina Lara. A Regina Lara, ela é a neta do Conrado, da 3ª geração do Conrado.
Então, até recebemos ela na semana passada na fábrica, porque ela desenha vitrais e a gente executa para ela, né? Então, ela é uma estudiosa dos vitrais, e ela também, ela fez uma tese, um mestrado sobre a pintura de vidro, o que dá, o que não dá na pintura de vidro. Muito interessante esse material dela. Su, eu vou fazer um pedido extra. Essa Diga. é aquela tela que vale muito a pena ser printada, de referências, né? Mas aí, com exclusividade para os grupos de alunos, se você tiver PDF de qualquer um desses materiais de referência e mandar para a gente, pode mandar, porque esse vale ouro. E aí, para quem está no YouTube, infelizmente, ou vai ter que entrar na FASMA fazer nosso curso online para receber esse material. Tenho, da Regina mesmo eu tenho, e ela, nossa, é um espetáculo ela. Vamos lá. Agora a gente vai entrar um pouquinho no processo de fabricação dos vitrais autênticos. No primeiro momento, eu tenho um projeto. Então, como funciona? Olha, eu acabei de visitar uma igreja aqui em Cubatão, eu faço a medição aproximada, são janelas altas. Suni, você subiu lá no andaime para medir? Não. Eu meço embaixo, depois com o CAD eu chego na janela aproximada, né, no tamanho aproximado. Por quê? Porque com o tamanho aproximado, eu tenho que fazer um projeto. Ah, eu tenho uma tabela de preço de vitral, eu tenho preço aproximado do vitral. Porque o preço do vitral, ele varia com o projeto, que desenho que eu vou utilizar, se eu vou ter a pintura a fogo ou não, a matéria-prima que eu vou utilizar, falei antes para vocês um pouco mais cedo, o vitral, o vidro vermelho, por exemplo, laranja e o amarelo ouro são os vidros mais caros que a gente tem, né? Eles têm ouro na composição deles, são vidros caros. Então, nossa, eu quero fazer um vitral inteiro vermelho, ele vai ser bem mais caro do que se eu fizer um tom de azul, onde ainda eu posso colocar o vidro azul nacional. Então, eu tenho que fazer um projeto para que eu consiga passar um orçamento mesmo para o cliente, mas dá para fazer um pré-orçamento? Dá. Usando como base uma foto de um vitral que você já fez? Dá. Tá? Só que, então, a primeira etapa mesmo, para eu conseguir chegar num preço mais real de metro quadrado, seria fazer um projeto. Então, aqui eu tenho o tamanho das janelas e aqui a gente faz um projeto. Aprovado esse projeto e orçamento, a minha equipe faz a medição. Aí é diferente. A medição que a Suniva faz é aquela medição. A janela tem 1,50 por 2. É isso aí que eu vou considerar. 1,50 por 2, vou fazer um projeto 1,50 por 2. Mas quando aprova, o que a minha equipe faz? Ela vai no local e mede vão por vão da estrutura. Aí sim ela precisa do andaime. Aí sim ela vai subir e vai medir tudo, todos os vãozinhos que tiverem. Por quê? Porque isso aqui é uma peça de vitral, né? O vitral, então, ele tem um chumbo aqui atrás, já tem um vidro de proteção, certo? Eu não tenho como cortar. Não tem como chegar na hora, aumentar ou diminuir um pouquinho. Não, ela tem que ser exata. Ela tem que caber com exatidão no vão, certo? Então, eu vou precisar dessa medição técnica da minha equipe para que eles possam pegar o tamanho de cada um dos vãos. Porque a olho nu, às vezes, a gente olha um vão e fala, nossa, são todos iguais. E não são iguais. Não são. Aqui, ó, para a gente ter ideia, né, nesse projeto da diferença, esses vãos do centro, os dois de baixo têm 59 centímetros, o de cima é 59,3. 3 milímetros já fazem toda a diferença no vitral. Se eu fizer todos eles 59,3, não ia entrar as duas peças aqui de baixo. Então, olho nu, 3 milímetros não é nada, mas para o vitral, sim, é um valor considerável. Então, eu tenho que fazer medição. Feita a medição, eu trago essa medida de volta para minha fábrica, e aí eu vou pegar este desenho que estava em tamanho aproximado e vou transformar ele no tamanho original. Isso aqui é um tamanho original. Tá? Então, eu tenho que desenhar ele. Agora sim, eu uso o CAD e faço faço todos os detalhes de medidas, né? Para que ele caiba a peça 59, 59,3. Enquanto no projeto eu coloquei tudo uma divisão só, no Cartoon eu vou colocar especificado direitinho cada tamanho de vão. E esses números que eu tenho aqui são as cores desse projeto, dessa peça. Então, 536 é um âmbar, 511 é um âmbar mais clarinho, e assim vai. Aqui eu tenho as cores do meu projeto. Quando eu desenho neste projeto cada cor do vidro, então, se a gente der um zoom aqui nessa foto, tem uns risquinhos aqui, né? Tem uns escritinhos. Isso aqui é o quê? São as cores também. Por que que eu já pinto com a cor? Porque eu tenho acesso ao meu estoque. Então, vou pintar com o que eu tenho estoque para eu conseguir cumprir meu prazo de entrega. Porque a importação do vidro demora 6, 8, 10 meses, às vezes. Então, eu vou pegar o que eu tenho estoque e vou fazer essa pintura. E essa mesma cor de vidro que tem aqui, ele vem aqui no meu Cartoon, que é o desenho no tamanho original. E o que é que meu software faz?
ele pega, ele vai pegar todas as cores que eu coloquei naquele projeto e vou separar ele em chapas. Tá vendo? Então, ali, naquele desenho que eu mostrei para vocês aqui na frente, ele pegou todos os 516 e jogou exatamente, ó, aqui é uma chapa de vidro, aqui é outra chapa de vidro, aqui é uma chapa de vidro, aqui é outra chapa de vidro. É esse trabalho que eu falei anteriormente que a Matilda faz no olho. Mas a Suniva não faz no olho, não tem mais ninguém lá dentro que faz no olho. Então, a gente teve que apelar para a tecnologia, né, para ajudar a gente a fazer esse projeto. Então, eu faço o projeto pequeno, aprovou o projeto pequeno, eu tenho a medição oficial. Depois da medição oficial, eu pego o meu desenho e passo ele para o tamanho original mesmo, tamanho exato de como ele vai ser. Quando ele estiver no tamanho original, o software separa para mim quantas chapas de cada vidro que eu vou utilizar e faz o processo de corte desses vidros. Su. Oi. Uma pergunta. Na verdade, muito complexo? Primeiro, incrível, esse software aí otimiza a beça, né? Porque aí você já tem um melhor aproveitamento do vidro, perda de material, tudo isso você vai acabar otimizando bastante. E aí realmente não depende só do conhecimento incrível de Dona Matilda, mas está automatizado, então isso facilita. Uma pergunta, esses números, a numeração desses vidros, dessas cores, é um sistema interno ou é algo universalizado? Tipo assim, cada cor tem um código, como a gente trabalha com RGB, etc e tal? Tá. É um código interno. É interno, muito bem. É interno. Então, se a gente está meu avô que criou. Como é? Meu avô criou esse código, eu ainda dei uma aperfeiçoada, tá. Porque ele usava só o 516, 518, por exemplo. Né? Eu coloco 5 porque é a textura desse vidro. Então, tem a textura 1, 2, 3 até 10. E M é porque é a cor média, porque todas as cores eu tenho ela no claro, no médio e no escuro. Então, a gente bate o olho, já sei que é textura roller e eu já sei que é médio. Entendi. Então, quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, estamos criando um vitral, se esse vitral, a questão da cor for muito relevante, tipo assim, eu preciso de muita precisão nela, a gente pode te pedir esse catálogo, essa referência, ou te mandar qual que é a referência, por exemplo, em RGB, e você transforma isso no seu código interno. Exatamente. Isso? Exatamente. Tá. Então, quando eu recebo um projeto já pintado de um arquiteto, por exemplo, eu vou chegar o vidro existente mais próximo daquela cor, e aí eu mando a amostra e a gente trabalha juntos como que nós vamos fazer isso. Eu tenho uma paleta de cores que transforma cada uma dessas cores em RGB, em CMYK, em hexadecimal, eu tenho essa variação. Eu tenho uma tabela, eu posso mandar depois para vocês. Pode ser colocado. E também, para facilitar a parte de compras, da nossa parte, por exemplo, precisa comprar 516, mas, poxa, eu vou para o mercado, se eu pedir 516, ninguém vai, como é que vão entender? Porque é um código interno nosso. Então, o meu software, eu já coloquei o 516, da fábrica tal, é tal código, da fábrica tal, é tal código, já detalhei isso no meu sistema, então ele me dá, olha, o 516, na Oceanside é uma cor, na Kokomo é outra cor, e assim a gente vai. Então, ele já me dá as fábricas que tem e cores semelhantes. Né? Não são idênticas as cores, mas a gente tem cores semelhantes em várias fábricas. Em cada fábrica tem um código diferente também. Então, não existe nada padronizado nessa questão de cor. Não existe. É por isso que a gente acabou criando, a gente acabou utilizando o nosso código interno, porque dependendo do fabricante que eu pegar, é um código diferente. Perfeito. Só para constar, cor se tornou para a gente uma coisa muito especial desde o último encontrão, que o assunto do último encontrão foi cor. Inclusive, uma especialista, uma pessoa que está fazendo doutorado em cor, teve aqui com a gente, foi incrível, que é a Josi, foi sensacional. Uma outra coisa que você comentou, que você mostrou rapidinho, eu não sei se você vai mostrar de novo ainda, é a questão do vidro de contenção. Você falou um pouco antes de falar aí nesse processo. Você vai voltar a falar dele depois? Sim, porque a última etapa da fabricação é ele. Show, perfeito. Tá? Então, desenhei o tamanho original, separei as chapas que eu preciso. Eu vou lá no meu estoque, retiro essa chapa aqui e vou para o corte. O corte, ele pode ser manual, que é feito com a ferramenta com toio, certo? Ou ele pode ser, na grande maioria que nós temos hoje, na CNC. Que a CNC foi uma CNC personalizada aí que nós fizemos, que o ponteiro dela é o ponteiro do toio, que é aquela ferramenta. Então, na verdade, erroneamente eu falo corte, mas não é corte de vidro, é risca, né? Ela risca o vidro, tá vendo? Para que a gente possa depois destacar e cortar. Então, essa gota aí que tá caindo, né, tem um molhado aí, é o querosene. Por que o querosene? Porque se eu não colocar querosene quando eu riscar o vidro, a hora que eu for destacar,
ele estilhaça inteiro, né? O corte vai embora. Então, se eu hidrato com querosene, a hora que a gente destaca ele, ele vai bem certinho. Que legal, dá vontade de fazer uma maquete inteira de vidro assim. Essa máquina, nós colocamos em 2022. Eu coloquei ela porque eu entendo que é a única etapa da produção de vitral que dá para ter uma máquina. Então, como a mão de obra é cada vez mais escassa, meu pessoal super especializado, eu quis manter todos eles, né? A máquina não substituiu nenhum funcionário, mas eu joguei eles para outras funções, né? A gente ganhou muito nisso. A máquina, ela corta 16 metros lineares por minuto, então ela é muito rápida, né? Ok, eu tenho o trabalho de pôr a chapa e tirar a chapa colorida que eu preciso, né? E aqui, o toio, olha, se for ver aqui no cabo do toio, também, olha, o querosene está aqui dentro. Você abre a pontinha dele, joga o querosene, fecha, e aí risca o vidro. Depois do corte, vai para a pintura. Todos os vitrais? Não, somente aqueles que levarem a pintura. Olha, tem uma sombra, é um rosto, mas um vitral mais moderno, mais decorativo, que não tem pintura, pula-se essa etapa. Ah, mas essa etapa é assim, eu trago o vidro cortado, olha, o vitral está inteiro aqui e não está enxumbado ainda. Ele está no tabuleiro. Aí eu vou tirando as peças do meio que precisam de corte. Aqui, no caso, é um cacho de uva, é um detalhe de uma flor, de uma folha. Tá vendo? A folha está sendo pintada. Os rostos, os pés, olha. Então, isso aqui eu tenho que pintar. Levo ao forno, 600 graus, e aí eu tiro. No caso de rosto, ele vai mais de uma vez para o forno. A gente faz um contorno, queima. Aí tira, pode fazer uma sombra, depois faz um cabelo. Então, às vezes, ele pode levar 2, 3 queimas, um pedaço de vidro só. Por isso... Esse rosto é legal que dá para ver o preto e o marrom aí, né? Acontecendo bem. As duas tonalidades que dá para queimar. Exatamente. Um detalhe, então, por exemplo, se eu quiser fazer um branco no olho, etc., não tem. A gente trabalha com a cor do vidro que está no fundo mesmo, ou tem? Eu normalmente trabalho com a cor do fundo. Tem algumas tintas cerâmicas que são de excelente qualidade? Tem. Que eu posso colocar no vidro? Sim. Né? Existem tintas cerâmicas. Porém, vai dar, por isso tem que ser em pequenos detalhes. Porque aquilo vai tirar a translucidez, né? A luz não vai passar. Então, não pinta um vitral inteiro, porque fora que a tinta cerâmica, ela tem um custo também elevado, né? Eu não sei comparar se eu pegar um vidro colorido, pintar um vidro incolor e pintar tudo com tinta cerâmica, vai virar um quadro, e o custo também não é barato, porque a tinta cerâmica é cara. Mas eu consigo, pequenos detalhes a gente consegue fazer com tinta cerâmica. É raro a gente utilizar, viu? É bem raro a gente utilizar. Entendi, legal. Depois a gente vai para a parte de enchumbação, que é a montagem da peça, né, que é o chumbo. Ele tem o formato H, não sei se vocês conseguem ver aqui, tentei trazer um baguetinho de chumbo, e aí eu pego um vidro, o chumbo vai entrar aqui, né, o chumbo entra no vidro, e aí ele é maleável, eu vou dando a forma que eu quiser no chumbo, e ele vai cabendo no vitral. Tá? Então, aqui ele tem várias, o chumbo, ele coloca uma parte, põe um vidro, e assim vai, ele vai montando a peça. Por isso, também, outra coisa que influencia no preço. Quanto mais chumbo eu utilizar, eu vou ter mais corte de vidro e vou ter mais chumbo. Né? Quanto mais vidros menores que eu tiver no vitral, eu vou utilizar mais chumbo. Também dá diferença no meu custo. Depois da enchumbação, eu tenho a parte de estanho para solda e acabamento. Então, o que solda um chumbo no outro, né, a junção do chumbo, é o estanho. Ele pega essa ferramenta aqui, derrete a pontinha, essa barra que está na mão dele é um estanho, ele vai derreter e vai passar aqui por cima. Né? Lá, o estanho, ele tem a cor mais clara que o chumbo. Por isso que a gente vê em alguns vitrais uma marca, né, uma soldinha em todos os cantinhos do vitral, né, todas as junções de chumbo, você vê alguma coisa mais clara. Para que isso não aconteça, a gente solda a peça inteira, e aí ela fica uniforme, que nem essa daqui, ó. Não vejo onde está a solda. Na verdade, eu passei o estanho aqui, depois acabei passando em toda a peça também. Justamente para não dar diferença de cor. É um acabamento que a gente faz. Até em serviço de serralheria é comum ter as pontinhas de solda que às vezes dá uma diferença, tanto em textura quanto em cor e acabamento mesmo do restante. É que em serralheria geral a gente pinta e acaba sumindo. Mas nesse caso a gente não tem uma pintura aí por cima, então você acaba criando e a serralheria, uniforme, né?
bem lembrado a parte de serralheria, porque é super importante. Quando eu tô quase, né, Almira, a gente até tá com um cliente nesse caso agora, eu só não falo a partir de agora para o cliente, dos últimos meses aí, que tem que fechar a serralheria comigo, porque eu não posso fazer isso com ele, né? Eu também produzo a parte de serralheria em ferro. Mas o cliente fala, não, eu tenho um fulano que faz de serralheria. Beleza, pode deixar o fulano fazer a serralheria. Mas a serralheria para o vitral tem alguns detalhes que têm que ser seguidos. Por exemplo, essa questão de bolinhas, né? Quando eu tenho a quina a junção ali da estrutura metálica, normalmente o serralheiro, ele deixa as bolinhas de solda aqui dentro. Por quê? Porque ninguém está vendo. E ninguém está vendo. Ninguém está dentro, ninguém está vendo. E outro, se fosse vidro, o vidraceiro ia chegar lá, ia cortar a pontinha do vidro e encaixar perfeitamente. O vitral, gente, não corta pontinha. Então, a serralheria tem que ser muito limpa, né? Não pode ter nenhum bolinho de solda, não pode ter nada. Tem que ser limpa para que o vitral possa encaixar com perfeição. Porque já aconteceu que eu vou colocar o vitral não encosta na estrutura, tá no tamanho certo, mas o vitral não encosta. Por quê? Porque tem bolinha de solda. Aí isso é bem ruim, pode entrar água depois. Né? Então, normalmente, o que eu faço? Eu quero falar com quem está fazendo a estrutura, porque a gente já tem um videozinho, um documento PDF, que a gente manda, fala, ó, siga essas instruções, porque senão a gente vai ter problema lá na frente para colocar o vitral. E graças a Deus todo serralheiro segue, né? Aí a gente nem tem problema com isso, não é mesmo, Suniva? Exatamente. Vamos começar a chorar aqui agora na frente de todo mundo, lembrando de uma obra específica? Tem muito problema disso, muito, gente, eu não estou brincando. Eu acho que de obras que eu não pego serralheria, 90% quando a serralheria é do cliente tem problema com serralheria, por conta desses detalhes. Né? Ah, não, olha, o ferro a gente fez de 3/4, não dá para ser 3/4, o vitral pesa 20 quilos no metro quadrado, 3/4 é muito estreito, não vai caber o vidro de proteção, aí não posso colocar o vidro de proteção, porque eu não tenho espaço suficiente para colocar o vidro de proteção, o vitral e a massa. Né? Então tem que tomar um certo cuidado. A Esther levantou a mão? Pode falar, Esther. Levantei. E não é interessante ter a própria equipe de serralheiro na tua empresa, Suniva, em questão de custo? Eu tenho na minha empresa, só que às vezes o cliente fala, eu ganhei, alguém está doando, ele é paroquiano, ele faz mais barato, eu insisto. Padre, olha, quem faz um portão, janela residencial, é bem diferente de fazer uma janela de igreja, tem 3, 4 metros de altura, é bem diferente. Tem projeto de serralheria meu, uma janela, por exemplo, estou fazendo agora, uma janela de 4x6, tem projeto estrutural, eu preciso ter um projeto do engenheiro para ele calcular o peso daquilo. E tem cliente que, infelizmente, ainda tem uma certa, não, Suniva, aqui tem um fulano que é da comunidade, ele vai fazer para a gente. Então, ainda enfrento isso. Mas, sim, eu tenho uma equipe de serralheria, interna minha. E a Suniva acabou de falar, ela montou um vídeo e um PDF explicando como tem que ser, mas o pessoal ignora. A Suniva, vamos lá, é uma parte do serviço dela que não quiseram contratar com a empresa, né? Suniva ainda fez a gentileza de criar um PDF para falar assim, tá, então você precisa fazer dessa forma. Vamos imaginar trazendo para a arquitetura, para a construção, que não contrataram a gente para fazer o levantamento. A gente faz um PDF e um vídeo explicando quais medidas a gente precisa. A pessoa não segue, manda o levantamento e o nosso projeto vai ficar prejudicado porque as medidas base, a base do projeto arquitetônico não está feito. É o que acontece quando a serralheria não é bem executada. Infelizmente, infelizmente. A gente tem muito problema com isso. Aqui eu tenho um videozinho, ó. Ele está estanhando a peça, então. Então, veja, ele solda no cantinho, na junção dos chumbos, depois ele estanha a peça inteira. Justamente para que fique uniforme a parte da cor. Um detalhe, isso é um primor de algumas empresas que são comprometidas em fazer um acabamento bom, né? Que tem empresa que não faz isso tudo e fica só as bolotinhas no canto, com uma corzinha diferente. Fica mesmo. Eu fui numa igreja hoje, inclusive, tirei umas fotos justamente disso, para reforçar bem isso, essas bolinhas que ficam mais claras, porque o estanho é mais claro que o chumbo. Gente, um detalhe muito curioso é que eu estou vendo aqui o pessoal comentando, né, as reações do quanto é primoroso o trabalho, o quanto tem etapa. A Amanda falou que é pouco trabalho, graças a Deus, zoando. Mas é nisso que as empresas se diferem de outras empresas. Esse cuidado. E quando a gente desenvolve o olhar crítico, eu fui numa obra com o Suniva achando que eu já entendi alguma coisa de vitral. Quando a gente chegou lá, eu achando que era uma restauração simples. A Suniva começou a ver as linhas de luz que estavam entrando, onde tinha sombra, onde tinha luz. E ela começou a descrever
É igual você olhar para um raio-x. Alguém já fez raio-x e tentou olhar e não entendeu nada, e o médico olha e entende tudo que está acontecendo ali, né? Numa tomografia. É muito curioso que quando a pessoa conhece do que ela está falando, ela olha para o vitral e ela passa um diagnóstico daquele vitral. E eu fiquei assim, tá, eu achei que eu entendia de alguma coisa. É muito legal. Porque tem etapas que pulam, né? Então, eu sei que pularam essa etapa. A etapa seguinte é esse acabamento. Por quê? O chumbo, que eu mostrei para vocês agora, ele é maleável. Olha, eu dobro ele. Então, quando eu termino uma peça, ela não está resistente a ponto de que ela dobra. Se eu tiver um chumbo passando a peça inteira, ela vai dobrar. Então, eu preciso fazer essa última etapa aqui, que é o acabamento de vedação e resistência, que é, eu vou erguer o chumbo, eu não estou brincando, eles erguem o chumbo, passa uma massa e desce o chumbo. Olha, a massa está em todo o vitral. Tá vendo? Essa massa, a hora que secar, é o que ela dá a resistência no vitral. Ela ajuda com o chumbo a dar essa resistência. Então, eu preciso passar essa massa. Por quê? Porque o chumbo é maleável. Então, eu passo essa massa e aí ele também dá vedação. Em alguns casos, eu não tenho vitral com vidro de proteção. Aí, o que vai acontecer se eu não fizer isso? Vai entrar água. Então, essa obra que o Almir estava falando, o vitral que foi restaurado, instalado não sei quando, mas foi restaurado há 4, 5 anos, Almir, não sei quanto é. A hora que eu cheguei na igreja, aqui no chumbo, entre o chumbo e o vidro, você via vão de luz, e o padre falou, não sei por que entra água, porque não foi todo esse processo. 4, 5 anos você foi muito gentil. Esse vitral estava sendo restaurado quando eu comecei a fazer projeto no ano passado. Foi um ano. O padre está pagando tudo de novo, gente. A gente está restaurando tudo de novo. Ele pagou uma restauração ano passado, e esse ano, quando a gente chegou lá, estava todo com água entrando ainda, e a Suniva viu o que estava acontecendo. Tudo com vão de luz. Tudo com vão de luz, uma pena. Uma judiação, né? Porque o padre não tem conhecimento técnico, contrata. E aí, o que acontece? Estava mais barato antes, eu acho que ele nem fez esse juízo de valor. Estava barato antes, ficou muito mais caro, porque teve que pagar o barato que não fez direito, e a gente vê o primor na hora de uma execução bem executada no trabalho, né, da Tongel. Su, uma coisa, essa massinha, ela ajuda a não dar aquele problema também que a gente vê em muitas igrejas antigas, que é o vitral criar uma barriga? Isso também pode ajudar. O tipo do projeto, do desenho do vitral também. Então, quando a gente vai fazer um projeto, a gente já coloca algumas linhas de chumbo, é o conhecimento da Matilda, né? Você coloca algumas linhas de chumbo meio que estratégicas, justamente para que ele não deixe abaular também. Tá? Então, isso também ajuda a não abaular. Se não tiver isso aqui, ele abaula muito mais rápido. Nossa, eu visitei uma igreja em Minas, foi restaurado ali 3, 4 anos e já está tudo abaulado. Porque não tem isso aqui, não tem essa massa. Essa linha de chumbo, então, essa massa, ela funciona meio que para travar a estrutura, como o concreto armado, por exemplo, que tem o metal ali dentro para poder resolver o problema de tração numa composição. Então, tamanho de peça de vitral. A gente aconselha mais ou menos 60 por 60. Então, o vitral pode ter 50 metros de altura, mas a divisão das estruturas que seja 60 por 60, 50 por 50 mais ou menos. Suniva, dá para fazer um vitral maior? Dá. Mas daí aumenta o custo. Por quê? Porque eu vou ter que colocar alguns reforços no vitral que eu consigo colocar, e também o custo da instalação. Quando a peça é muito grande, a instalação é muito mais complexa. Então, tudo acaba variando a parte de custo. Então, na média, mais ou menos, um tamanho de uma peça, então, de um vão, de um caixilho, 60 por 60 é a média que a gente utiliza. Tá? Ele pode que nessa peça. Essa peça é maior, mas ela é mais estreitinha. Né? E eu tenho um chumbo inteiro, tá vendo que eu tenho um chumbo de fora a fora? Então, isso aqui ajuda na resistência da peça. Né? Então, tem alguns fatores que a gente coloca na peça para evitar esse abaulamento. Em último caso, entreguei móvel em Belo Horizonte, que uma única peça tinha 1,10 por 2,40. Um único vitral, uma única peça de vitral. Imagina, 1,10 por 2,40, desse tamanho. Aí a gente teve que usar na parte externa, não tinha vidro de proteção, essa peça, mas eu usei um reforço de latão, contornando o chumbo pelo lado de fora, e o latão segura bem. Então, aí a gente conseguiu fazer a peça. Tá? Mas é muito grande. Muito grande. Gente, então válido tomar nota na hora de pensar um desenho de vitral até 60 por 60, esses vãos, e imaginar que a junção dos vidros também vai ter uma função semi-estrutural, por assim dizer. Sim, sim. E, Esté, eu só falei aqui força de tração para você, como nossa engenheira sacra, ficar orgulhosa de mim, viu? Eu amei, eu só não gritei concreto, concreto, o povo não me achava louca. Agora a gente pode falar vitral, vitral.
Podemos. E barroco, por favor. Estanho. Aí, na sequência, é aqui, Almiro, que você falou, a colagem do vidro de proteção, né? Então, eu pego o vitral, a gente cola um vidrinho na peça. Pelo lado interno, esse vidro nem é visto, não muda nada o projeto do vitral. Mas pelo lado externo, a gente consegue. Então, protege do quê? Sujeira, né? Eu posso lavar o vitral sem problema algum, porque não pode lavar vitral. Essa semana eu estava em São João da Boa Vista, eles jogaram água pelo vitral por dentro para lavar. E eu não posso lavar, porque essa massinha eu vou tirar, e aí acabou que lá o vidro de proteção está tudo cheio d'água aqui, tudo cheio d'água. Porque passaram um jato forte de água, né? Então, aí fica mais fácil a limpeza externa, dessa forma, né, com a peça, e também ajuda contra o abalamento, porque tá coladinha, né? Então, ele também se faz a peça ficar mais firme. É isso aqui. Esse é o vidro de proteção. Su, vou fazer uma pergunta e aproveitar só para reforçar. A Priscila perguntou aqui no chat. O 60 por 60 é a medida máxima da estrutura que vai em volta do vitral, né, da serralheria. É o vão da serralheria, por assim dizer, certo? É o vão de cada item, como tá aqui, ó, de cada pedaço da minha serralheria, como este, ó. Aqui, ó. Como esse 41 daí? por 41, ó, 60 por 41, tá vendo o tamanho? Agora, o tamanho do vitral pode ser o tamanho que quiser. São as divisões, quando eu falo 60 por 60, são as divisões dentro da estrutura. Da estrutura como um todo. Ela já pensou, 60 por 80, por exemplo, múltiplos de 60, não importa, é que 60 é a medida maior do vão para a serralheria. Média, para poder ter um custo mais amenizado aí, certo? E é mais ou menos o tamanho que quem me deu essa informação foi também o meu engenheiro estrutural. Ele falou assim, Niva, se você trabalhar com 60 por 60 mais ou menos, dá o ponto 36 metros quadrados ali, ponto 4, você vai conseguir usar um ferro de 7/8 ou 1 polegada. Se você tiver peças maiores, a gente vai ter que ver usar, de repente, alguma estrutura de sustentação. Aumentar a estrutura. Aumentar. Então, até custo da estrutura pode ser que fique melhor nesse tamanho. Perfeito. E a Salete fez a pergunta que eu ia fazer, Salete. Estamos em sintonia, garota. O vidro de proteção é apenas na parte que ficará no exterior? Aí eu vou estender a minha pergunta. Eu posso colocar um sanduíche de vidro de proteção, deixando o vitral no meio? Que aí, se o pessoal quiser lavar por dentro, lava também, por fora, lava, enfim. Pode? Para eu colocar dos dois lados o vidro de proteção, eu precisaria dar uma distância entre eles. Porque se eu colocar dois vidros, um atrás e um na frente, eu posso ter fungo. Posso ter a criação de fungo. Então, por isso que a gente não fecha o vitral dos dois lados, só pelo lado externo. Para deixar ele respirar realmente. Para deixar ele respirar, exatamente. O segredo é não aconselha de água na parte interna. É só porque ele vai estar limpinho, né? A gente passa o quê? Um pano. Por isso que eu falo, poxa, entregamos o vitral, tá com obra a igreja ainda, então tampa lá da frente, principalmente gesso, né? Que eles esperam a gente colocar o vitral para trabalhar a parte de gesso. Então, isso eu aprendi semana passada. Passada, né? Favorecer a equipe de vitral, a gente precisa revisar o gesso. Eu falei assim, Su, primeiro instala o vitral lá e depois o pessoal do gesso vai. E aí é que a gente vê quando a empresa honra com o que tem para fazer. Porque a Suniva falou assim, não, Almir, minha preocupação, como o vitral tinha que passar pelo gesso, correr o risco de danificar o gesso feito. A Suniva me falou assim, não, a minha equipe vai ter cuidado, e se acontecer alguma coisa, a gente vai resolver. Gente, é sério, eu preciso... O objetivo hoje não era fazer a propaganda de uma empresa, muito mais da pessoa e da técnica. Mas preciso dizer, meu único fornecedor em 10 anos quase trabalhando com arquitetura sacra, que nunca me deu problema. E o que deu de problema foi porque arrumaram um problema pra gente, e a gente ainda assim foi lá e resolveu, num problema que nem era pra ter sido nosso, foi a Tyson Gale. Sério, eu já tive problema com absolutamente todas as outras frentes de trabalho. De Tyson Gale, não. Então fica aqui meu momento merchan, Suniva, quero minha comissão depois pela propaganda. Isso, né? Você levantou a mão? Essa pergunta da Priscila me fez pensar numa coisa, igual ela falou questão de múltiplo. Quando a gente pensa em estrutura de concreto, a gente tenta padronizar igual a altura de viga, tamanho de pilar, porque aí a forma a gente consegue reaproveitar, fica mais barato. Vocês têm alguma relação, tipo assim, vamos tentar padronizar tamanho de peça, faz algum sentido, tipo assim, na hora de cortar, faz alguma diferença ou nenhuma? Não faz diferença. A diferença que faz é tentar chegar no 60 por 60, ali no máximo, no ponto 4 metros quadrados por peça, mais ou menos, tá? Não é para cortar nada. Porque depende muito do meu projeto.
Tem projeto que eu vou mostrar vidro com vitral, que depois eu vou mostrar uma foto para vocês, né? Eu tenho aqui uma estrutura, eu posso, às vezes, esse ferro central, eu posso colocar ele como parte do meu desenho, então não vou ter como fazer uma estrutura padrão, né, para dizer, olha, tem que ser esse tamanho. Não, acho que porque varia muito. O desenho que eu vou ter no vitral vai fazer mudar a minha estrutura. Né? Hoje, por exemplo, aqui em Cubatão, ele vai fazer alumínio eu não faço. Eu digo para ele, olha, eu tenho até um parceiro que faz, eu posso mandar o orçamento dele para vocês, só para vocês compararem o profissional que tem aqui. Mas, aguarde que eu vou desenhar a estrutura, porque o desenho da estrutura vai influenciar diretamente no meu desenho do vitral. Então, eu prefiro eu desenhar a estrutura e depois eu repasso para os fornecedores fazerem, então, a cotação da parte de alumínio, no caso. Tá? Fora que a estrutura tem uma ligação direta com o desenho, né? Você não pode passar uma estrutura no meio do rosto, por exemplo, de uma representação figurativa. Exato. Aliás, um dos vitrais que nós fizemos, não era, Almir? Que você queria colocar a figura no meio? Não sei se era seu ou era do João, acho que era do João. Falei, não vamos fazer a estrutura desse jeito. Divide a estrutura sempre em 3. Quando tem figura humana, exato, a estrutura divide em 3 para não ficar um ferro bem no meio. Outro ponto importante do vidro de proteção, que muita gente me pergunta, Suniva, já tem vidro aqui na igreja, você reutiliza esse vidro aqui? Infelizmente, não reutilizo. Esse vidro de proteção, ele tem que ser muito limpo para colocar aqui. Né? Eu não tenho como fazer essa limpeza na obra, então não adianta, não consigo. Suniva, eu vou colocar vidro incolor, vamos fazer nos vitrais por etapas, depois você reutiliza? Não reutilizo, não dá para utilizar. Isso aí tem que vir e outra, né, esses vidros que já estão no tempo, às vezes eles estão riscados, estão manchados, e esse vidro que a gente compra, não, eu já compro ele, já limpo, e a gente já faz a colagem também, com algumas gotinhas de silicone também, aqui vai umas gotinhas de silicone, para ajudar na peça. Eu te pergunto agora, o que era a cola? Silicone mesmo, né? Silicone, o silicone. Toda a borda e alguns trechos do meio. Silicone também, a gente tem que usar o neutro, o acético reage com chumbo. Então, eu uso lá, eu acho que tem anos que eu uso uma marca exclusiva, uma marca única ali que eu uso, dou preferência para ela, porque ela não me dá problema. Né? Eu já tive problema com acético, por exemplo, que ele reage com chumbo. Então, todos os detalhes do vitral, quando a gente começou a incluir mais vidro de proteção, porque antes não se usava isso, né? Eu chamei o fornecedor. Ele foi lá, fez estudos, levou o chumbo, colocou na água, fez todos os estudos para ver o que poderia ser feito, que produto que ele indicava. Então, hoje eu uso o produto que ele indica. Aí nós fazemos a conferência, porque cada uma dessas peças que estão aqui recebe o número, tá vendo? 1, 2, 3, 4, não sei se você consegue ver que tá pequenininho. Uma peça. Essas peças aqui, elas recebem uma etiqueta. Então, aqui na minha conferência, olha a etiqueta aqui, ó. Aliás, a gente viu uma etiqueta, né? A etiqueta tá aqui na peça, ó. Então, desde o comecinho, olha aqui a etiqueta, ó. Então, o funcionário, quando vai fazer essa peça, ele lê o QR Code ali no celular, no tablet que a gente tem na mesa, ele lê, fala, ó, estou começando a fazer o acabamento nessa peça aqui. Aí eu sei onde que tá cada peça na minha produção. A gente consegue saber pelo software que nós utilizamos. Então, todas as peças têm sua etiqueta. E a gente faz a conferência antes da instalação. Tá vendo que é outro vitral na conferência. A parte da embalagem, essa foto ficou bem estranha, né? Depois que eu vi, mas não tinha outra para pôr. É uma caixa aqui e o isopor. Então, a caixa é personalizada. Eu tenho que colocar a embalagem no meu orçamento, porque eu não posso usar uma caixa qualquer para levar o vitral. A caixa tem que ser exatamente a largura e a altura daquele vitral. Eu ainda coloco a parte do isopor para que fique bem firme. O Almir pode falar, né, Almir? Nossos vitrais chegaram 3 horas de barco? Foi? Ponta de Pedras? Foram 2 dias de viagem até o Pará e depois mais 4 horas no barco. A gente conseguiu o barco rápido, que senão seria mais meio-dia, atravessando a Baía do Marajó e saindo de Belém, onde está acontecendo a COP30, inclusive, e indo para a Catedral de Ponta de Pedras. Naquele dia, eu sabia que eu podia casar com a Suniva, porque aquele dia os vitrais chegaram perfeitos, o pessoal entregou antes da hora, pegaram um ônibus e voltaram para adiantar outros trabalhos. Eu fiquei assim, uau, essa daqui funciona. Chegou, né? Lembra que a gente comentava, né, amigo? A gente só vivia a hora que chegou. Um vidrinho do lado do outro, intacto, não chegou nenhum quebrado. Eu não consegui acreditar naquilo. Detalhe, as pedras chegaram quebradas. As pedras chegaram quebradas, os vidros não.
a chapa de pedra para o piso, para o altar chegou partido ao meio, eu tive que fazer outro na hora. Mas o vidro não. Isso foi realmente surreal. Então, a gente tem que colocar, tem até isopor, olha, isopor aqui de fora tem 20 milímetros, o interno tem 5 milímetros, então tem que ter o cuidado, até coloco embalagem com processo de produção, porque assim, eu demoro mais para embalar do que para desembalar, né, porque eu preciso montar as caixas todas, é um processo de produção mesmo, eu já coloco horas no meu processo produtivo, a embalagem entra também como horas trabalhadas, porque eu preciso fazer isso de forma que fique bem certinho, a peça não pode vibrar, tem que colocar papelão entre eles, tem que colocar isopor, enfim, é uma trabalheira isso aqui. Aí eu tenho instalação, lógico, aqui é de um caixilho de ferro, mas eu tenho instalação em madeira, em caixilho de PVC, em caixilho de alumínio, cada um tem a sua característica, né? No caso do ferro, a gente passa, então, um fiozinho de silicone, tá vendo? Ele tá passando silicone aqui, encaixo a peça e depois eu venho com massa de vidro por fora. E passo a massa de vidro. Tá vendo aqui, ó, que ele na foto da esquerda, ele tá colocando a massa de vidro. Fazendo acabamento na massa. Aqui tem um andaime pelo lado de fora, Catedral de Catanduva também, nós instalamos os painéis lá. E aqui é uma obra do Fausch, ali em Antônio Carlos. Aqui foi um andaime bem grande. Então, por que eu gosto de mostrar essa foto? A diferença do andaime de Catanduva, que é um andaime relativamente simples, para esse andaime aqui, foi uma diferença de 10 vezes o valor. Por quê? Porque esse andaime eu tive que fazer ele bem grande, porque as peças eram bem grandes. Entende? Então, a hora que eu avalio a parte, principalmente na igreja, que eu não tenho todo o orçamento do mundo para utilizar, né? Então, a gente tem que olhar para a parte de custo. O tamanho da peça é um fator importante por conta disso. Porque desde a minha produção, que vai ser mais trabalhosa, ok? Mas até meu transporte vai ser mais caro, minha instalação vai ser mais cara, vai demorar muito mais. Muito mais, porque até subir essa peça exige um cuidado maior. Esse andaime, não sei se vocês conseguem ver, ó, ele tem plataformas aqui dentro, tem escada nesse andaime, porque não dava para içar as peças, porque elas eram muito grandes, e ainda não eram grandes retas, elas eram pontiagudas. Então, foi um trabalho bem minucioso para fazer a instalação. Eu mudei a posição aqui para conseguir uma tomada, mas eu gostaria, por gentileza, que não mostrassem fotos de projeto da minha concorrência durante a apresentação. Um beijo, Fausch, querido. Inclusive, foi um dos convidados aqui da Encontrão. Ai, meu Deus. Uma coisa, vale uma dica. Vocês lembram que eu falei que no final dessa apresentação eu teria duas novidades, duas surpresas para contar e coisas que valeria a pena separar um limite no cartão de crédito? Em uma delas o Fausch está envolvido, mas fica aqui só como dica para segurar para vocês não irem embora antes de acabar a apresentação. Mas estou brincando assim porque o Fausch está diretamente envolvido com uma das surpresas. Algumas obras, né? Que eu até ressalto a parte de custo. Por exemplo, nessa foto aqui mesmo, a gente havia falado lá atrás, que vitral com figura humana, ele é mais caro porque tem um processo de sombra, né? De rosto. Mas olha, neste vitral, eu coloquei a parte de vitral mais cara no centro e no friso eu fiz um vitral mais barato. Então, a gente consegue fazer uma composição, né? Este aqui já é um vitral mais detalhado, ó, tem pintura a fogo, são vidros menores. Isso aqui é a Catedral de Piracicaba. Este é um painel onde eu tenho a figura humana só no centro, o restante é tudo sem pintura a fogo. Então, esse espaço vai ser um valor de metro quadrado, esse espaço vai ser outro valor de metro quadrado. Aí, a gente vai fazendo a composição. Este aqui é tom de âmbar, esse aqui é em Perus. Acho que já não está mais lá, né? O centro Santa Fé, em Perus. Acho que foi vendido para o Mercado Livre esse espaço aqui. É uma capela. Eu amei esse vitral. Lindo, né? Não, então, a gente retirou o vitral e eles estão colocando em outra casa. Eles venderam aquele espaço. Achei lindo. Lindo, né? Muito bonito. Eu amo os tons de âmbar no vitral. Apesar, podemos aproveitar que a gente falou de tom de âmbar? Uma vez você me falou assim, toma cuidado, porque eu gosto muito de tons de âmbar, amarelo, etc e tal, que eu acho que ilumina. Contudo, você me fez entender que quando a gente usa muito amarelo em vitral, a igreja fica com uma sensação de forno, de quente muito grande, porque fica muito amarelão, né? Sim, sim. Tá vendo? Aqui a gente mesclou bem, tem um âmbar mais escuro, e assim, olhando a amostra do vidro, o âmbar mais escuro é mais bonito, é lindo mesmo, lindo, lindo, lindo. Muito lindo. Então, a gente faz uma composição com âmbar mais claro, com tonzinhos de verde, mas sim, tem uma igreja que eu visitei, não sei se vocês conhecem, a Catedral de Divinópolis. Nossa, eu achei ela tão amarela,
Nossa, os vidros são todos amarelos em cima, é muito amarelo. Então, no amarelo... Aqui em São Paulo, São Miguel, ela é bem amarelona também. E eu não sei São Miguel se Arcanjo, aqui em São Miguel. Não conheço. Vocês tiveram uma aula, então, com alguém da parte de cores, não é? Não sei se ele falou sobre essa parte de cores, que cor mais quente, cor fria. Foi. Isso influencia bastante. Mais no geral, mas não falamos especificamente para vitral. Quem sabe seja um encontro incrível, inclusive, juntar a Josi com a Suniva no encontrão durante o ano que vem, para a gente falar de cor no vidro e essa junção de cor e luz, até porque a gente falou sobre muito cor e luz no encontro com a Josi. Entendi. Ou quem sabe o módulo 3 ou o módulo 4 falando sobre isso, vamos vendo. Este aqui, o projeto inicial dessa igreja era fazer só a parte da entrada, toda em vitral. O que eu tenho aqui? Eu diminuí a minha área de vitral, não sei se vocês conseguem enxergar. O âmbar é vitral. O azul aqui do lado é um vidro no caixilho. Então, o que significa? Ó, aqui eu tenho uma estrutura. Neste buraco, eu coloquei uma peça de vitral. Entrou uma pecinha com chumbo. Neste buraco, eu coloquei um vidro inteiro. Então, com isso, eu consigo reduzir o custo também, porque eu tenho partes em vidro, partes em vitral. Então, essa é uma composição que a gente consegue fazer, que fica bem legal. Pessoal, ficou claro que na linguagem técnica que a Suniva está usando, o vitral é quando a gente está cortando o vidro, fazendo um desenho e usando chumbo. Isso. Exato. A gente vai olhar e vai dizer que tudo isso é vitral, porque sim, tudo isso tem uma composição. Só que em volta, o que a gente vê azul ali, é vidro colorido num caixilho. Numa linguagem de cotidiana, na obra, com os padres, com as comunidades, isso tudo é vitral. Mas, tecnicamente falando, isso vai influenciar no preço. Vitral é só o meio que está com conjunto em âmbar. O que está em azul é vidro colorido. Exato. Esse desenho aqui não é chumbo, então esse preto que está aqui é caixilho. É o ferro. É o ferro separando. É bem grande essa porta. É o ferro separando. Essa, então, a gente pode pular, porque é do concorrente? Pode pular, por gentileza. Eu vou até censurar aqui e vou falar outra coisa agora. Só para perguntar, você levou essas peças todas para ir por conta da aula, Suniva, do encontro de hoje? Ou você levou para o cliente? Ou você anda com isso no carro? Não, para quando eu estou em cliente, eu tenho uma malinha que está no carro. Esse aqui eu trouxe só porque é menorzinho, para a gente poder mostrar. Eu trouxe só para vocês verem. Então, muito obrigado por isso. E pode passar o próximo slide sem nenhum comentário, por gentileza. Que linda essa igreja, de quem que é? Olha! Este aqui é aquele andaime super sofisticado na frente, tá vendo? Então, são peças grandes para a gente fazer a instalação, foi bem complexo. Essa parte interna, uma rosácea. Pode pular esse projeto também, por favor. Este aqui é outro. Azul. Eu vou botar uma página na frente de todos eles para ir para o YouTube. Você vai colocar? Entendi. Essa igreja eu amo, porque tem aí 3 empresas que amo, 3 pessoas que admiro muito. Temos vitrais do Gary, temos a arquitetura do Faust e painéis do Cristiano Fabris. Isso, exato. E nesses vitrais também, ó, se a gente olhar aqui no meio, a gente colocou alguns frisos em vidro, justamente só para a gente reduzir a área de vitral. Então, sutilmente, a gente joga algumas partes em vidro aqui que completam, né, que fazem a composição, mas eu consigo reduzir a área de vitral. Essa aqui também. Eu tenho vitral só aqui, o restante é tudo vidro. Lembrando que, para isso, o ideal é que a gente desenhe a estrutura, que é muito difícil chegar numa estrutura pronta, cheia de quadrado, e querer fazer alguma composição, né? Complica bastante. Não é impossível, mas é mais fácil a gente fazer o desenho dela mesmo. Este aqui é o mais clássico, então, todo com pintura fogo. Este é de Cuiabá. E é isto, de fotos, de vitrais. Su, eu tenho um pedido, que você acabou não colocando aí. É? Pula, volta, você está contando a surpresa já, volta. Obrigado. Você acabou não comentando sobre a técnica do mosaico vitral. Sim, não falei mesmo. Tem a mostra aí? Tá, o mosaico é bem interessante. Eu trouxe também uma bacia de mosaico. Arrasou. É o seguinte, muita gente ainda faz a referência como vitral mosaico. Eu imagino que foi dada essa referência para que se entenda que é um mosaico. Exatamente. Isso, para separar o que é mosaico técnica de pedrinhas na parede. Inclusive, para o ano que vem, teremos um encontro como esse, de técnica, para falar de mosaico, se Deus quiser. Olha que legal, olha que legal.
Então, acho que para isso que se ficou, você só vitral, mosaico, né? Isso aqui é mosaico, não é vitral, porque o vitral tem o chumbo, é o vidro colorido, por isso unido com baguete de chumbo. O vitral são caquinhos de vidros colados sobre uma base de vidro. Então, não vou ter, além disso, o vidro de proteção, é diretamente esse vidro, né? A matéria-prima é a mesma, é o vidro já colorido, tá? O projeto que eu posso fazer no mosaico, no vitral, o mesmo. Figura humana eu consigo colocar, geométrico, decorativo, qualquer um deles eu consigo, mais moderno, menos moderno, eu consigo fazer nos dois. Tem gente que também associa, nossa, no mosaico eu só consigo fazer algo geométrico. Não, 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 a gente tem projetos de mosaico com figura humana, projetos mais modernos. São duas técnicas diferentes. Tem quem adore mosaico, só goste de fazer o mosaico. Eu tenho padres que eu estou na 4ª igreja agora, acabei de fechar, em mosaico, porque ele só gosta do mosaico. Né? O interessante do mosaico é que o interessante ou o problema é que ele cria essa textura de pixelado. Uma pergunta, o mosaico vitral, no vitral é sempre com os quadradinhos, os vidros em quadradinho, né? Ninguém usa, por exemplo, com um desenho diferente. Até dá, a gente já utilizou, por exemplo, quando eu faço um rio, eu coloco filetinhos de vidro, dá para colocar no rio, que é uma água. Dá para fazer isso, dá para brincar, quem sabe, com isso. Só que não é o usual. O usual são quadradinhos. O usual é quadradinho. Até porque, Almir, para eu usar esses filetes, essas coisas todas, é difícil apresentar um projeto com isso. Né? Porque eu vou usar o filete que eu tenho ali na hora e vou fazendo a composição. Exato. Então, eu fiz uma igreja agora, depois eu mostro fotos para você passar para eles, em Sumaré, que nós fizemos isso. Então, o padre acompanhava, ele ia lá na fábrica, nosso vizinho ali, ele ia lá e ele via como a gente estava fazendo e ele gostava de dar andamento. Porque eu não consigo fazer um projeto, porque senão eu vou colocar um filetinho de vidro, quem me garante que aquele filetinho tem no meu estoque, sabe? Então, é mais complexo fazer diferente de quadradinhos. Quadradinhos é mais fácil, né? O projeto fica fiel ao projeto que eu vou apresentar. O mosaico fica fiel ao projeto que eu vou apresentar. Perfeito. Tá? Mas eu tenho essa opção também. A Priscila está falando aqui, inclusive, da dificuldade, muitas vezes, que ela está conversando com a gente no chat, e ela comentando que, às vezes, é difícil para as comunidades arcarem, por exemplo, com a técnica do mosaico. Ou melhor, com a técnica do vitral, e a gente viu como o processo do vitral é trabalhoso, então, mais do que, além do material caro, muitas vezes importado, é uma técnica muito trabalhosa, demora, então, eu acho que o valor do vitral é mais do que justificado. A Priscila está perguntando, então, o mosaico, por exemplo, é uma técnica mais acessível? Sim, é mais acessível que o vitral. A mão de obra dela, né, apesar de dar mais horas de mão de obra dela, porque eu vou cortar o caquinho, vou colar o caquinho, ela é mais acessível, principalmente porque no vitral eu tenho alguns projetos que eu perco 100% do vidro. O que significa? Eu vou pegar um vidro desse tamanho aqui, por exemplo, e vou fazer uma pétala de flor. Eu perdi toda a lateral do vidro. E você teve que cobrar por todo ele, digamos assim. Eu tive que cobrar ele inteiro. No mosaico, como são quadradinhos, eu já consigo utilizar pedaços pequenos de vidro. Na minha fábrica, um pedaço de vidro desse tamanho, para o vitral não serve. Eu não tenho como usar. Para o mosaico, ele serve. Então, eu acabo... eu não tenho o desperdício, não é que eu não tenho, o desperdício de vidro é menor no mosaico, muito menor do que no vitral. Como eu disse, tem vitrais que eu tenho que cobrar o dobro de vidro, dependendo do projeto, porque minha perda vai ser muito grande, né? É aquilo que a gente estava vendo aqui, ó. Aqui no meu vitral, cadê aquele slidezinho da... Aqui, ó. Olha a perda, aqui é uma chapa. Entendam que esse retângulo aqui é uma chapa. Olha aqui as áreas sem espaço. Eu perdi a perda. Tudo que não tá amarelo é perda. Tudo que não tá amarelo é perda. Este aqui, ok, eu vou conseguir cortar essa chapa no meio e vou reaproveitar a metade da chapa. Mas esses espacinhos aqui, ó, são perda. Eu não consigo reaproveitar depois. Então, a perda no vitral é muito maior. Por isso que o vitral, ele acaba, como a matéria-prima corresponde a quase 56% do valor do vitral, então eu acabo fazendo com que o mosaico seja mais em conta. Muito bem. Su, a gente entendeu que o valor fechado do metro quadrado do vitral depende do desenho, da estrutura e tudo mais. Mas para a gente ter um parâmetro, quanto que está um vitral? Um vitral não figurativo, um vitral figurativo, que é o mais caro, e um mosaico vitral. Tá, para a gente ter base metro quadrado, quanto seria mais ou menos? Isso, então vamos lá, falar valores aproximados ali, que eu passo como referência para o cliente.
sem considerar frete e instalação, que depende da cidade, da distância e tudo mais. Então, o valor do produto mesmo. O mosaico, ele parte o quê? Ali de uns 2.600 quando é decorativo, até uns 3.200 quando é figurativo, metro quadrado. Mais ou menos isso. De 2.600 a 3.200. Consigo colocar um pouco mais barato? Consigo se eu colocar mais vidro nacional. Aí eu tenho que ver meu estoque, aí eu vejo as possibilidades na hora. Mas só para a gente ter uma base mesmo, né? Perfeito. Não, o pagamento tá ótimo. Tá bom para todo mundo também? Eu acho que já é uma margem para a gente saber mais ou menos quanto que vai sair algo que a gente está projetando, ok? Sim. E, pessoal, uma coisa, as comunidades sempre insistem muito, quanto vai ficar a obra? Eu não sei se alguém aí tem experiência de orçamento, mas é difícil orçar obra de igreja, principalmente na questão tempo. A gente não tem uma obra estruturada com começo e fim, muitas vezes com orçamento fechado. Então, eu adotei uma estratégia. Como eu comecei a ter problemas em estimar, eu gosto de saber preço de coisas específicas. Coisas que são da arquitetura de igreja. Vitral é uma delas, que muitos orçamentistas não têm. Então, quando a comunidade está na dúvida se vale a pena ou não colocar vitral, para poder insistir em colocar o vitral, eu falo, olha, a margem de preço é essa. Então, para o vitral no tipo mosaico, que é esse dos quadradinhos, de 2.600 a 3.200. 3.200 mais ou menos ali. Mais ou menos, muito bem. Um vitral sem ser figurativo. Um vitral, ele parte o quê? Dos 2.800, então, veja, ele é mais caro que o mosaico, parte dos 2.800, pode chegar até, olha, eu tenho vitral que chega a 5.500 metros quadrados. Então, de uns 2.800 a 5.500. Lógico, eu estou falando num vitral figurativo, onde eu tenho, como esse de Cuiabá, que foi o último que a gente colocou, né? Olha, ele é inteiro pintura a fogo, né? Até os detalhezinhos aqui tem pintura a fogo. Então, esse eu elevo o valor do metro quadrado. Né? Então, não, vou ter pintura a fogo só na imagem, no fundo não. Aí tudo isso vai equalizando. Mas eu acho que fica mais ou menos entre 2.800 e 5.500 ali, um limite mais ou menos. Então, vamos lá. Então, um vitral sem figuras, que não vai ter pintura a fogo, etc e tal, a gente está contando aí uns 2.800. E um muito trabalhado, com muito recorte, muito rosto, muita pintura a fogo, chega a uns 5.000. Exatamente. Exatamente. Estou vendo aqui se o vitral mosaico é figurativo. Sim, também pode ser. Também pode ser. Com o vitral mosaico, a gente pode fazer absolutamente qualquer desenho. A questão, um dilema para o vitral mosaico, que muitas vezes vai acontecer, é fazer o rosto todo pixeladinho. Tem algumas comunidades que não gostam, e eu já vi alguns desenhos de mosaico de fazer só o rosto como um vitral inteiro e todo o restante como um mosaico. Já vi algumas coisas assim. Eu não faço, a gente faz o rosto inteiro. Você faz o rosto inteiro, não faz ele com um pedacinho, né? Não faz. Deixa eu até ver aqui se eu consigo abrir uma foto para vocês verem. Olha, fotos religioso mosaico. Aqui vou pegar uma, aqui, ó. Este é o mosaico que a gente instalou agora há pouco tempo. Tá vendo? Olha, aqui tem todos os cacos. O rosto e as mãos não. E o pé também não. A gente faz inteiro. Perfeito. Então vamos lá. Na técnica do mosaico, do mais simples, 2.600, no mais elaborado, mais ou menos uns 3.200. Ou seja, sem figura, 2.600, com figura e muito detalhe, 3.200. No vitral, técnica tradicional, aquela toda que a gente viu o processo. Sem figuras, 2.800. Com muita figura, muita pintura que vai ao fogo, etc e tal, vai passar de 5.000, 5.500. Exato. Por aí. E uma coisa, olhando para esse cenário, Almira, até nessa questão de, eu recebo muito pedido de orçamento, que é só uma média para colocar num projeto. A igreja ainda vai ser construída. Nós criamos, com o uso da inteligência artificial, um orçamento que pode ser, depois eu vou passar o link para você divulgar, que é o vtg.com.br/valor. Acessando esse link, é o que estava até no próximo slide nosso ali, eu tenho um orçamento personalizado. Eu já consigo fazer um orçamento, um pré-orçamento, com o uso da inteligência artificial. Mas como é que eu chego aqui e não tenho projeto? Porém, a gente tem algumas fotos de referência que vocês podem escolher. Eu coloco vários vitrais ali. Eu queria nesse estilo aqui. Como é que funcionaria? Eu consigo entrar aqui e fazer esse cadastro
É um cadastro rápido, seleciona a foto, eu digo que janela, tamanho X e X, e na sequência vocês já recebem um orçamento. Tá? Isso é bem legal mesmo, isso tem ajudado muito como referência de preço. Então, essas referências aqui que eu citei, de repente, vocês colocando lá, já vai sair até, colocando o CEP, já vai sair com o valor de medição, de instalação, tudo certinho. Sai com tudo, com frete, com tudo. Perfeito. Uma coisa importante é que, às vezes, por exemplo, para negociar, vai fazer com aquela questão do serralheiro que a gente está falando, mas se já é tudo pela empresa, uma única empresa, já facilita, porque já não gasta com valor de medição. O pessoal não precisa ir para medir, porque é a própria equipe de serralheria que já está produzindo. Então, tem algumas coisas que vale o diálogo sempre com as empresas, nesse caso, com a Tonguer, porque às vezes tem uma economia que acaba não sendo tão econômica assim. A quantidade de problemas que vai gerar por essa serralheria que é doada, pela serralheria que vai se fazer com o cara lá, etc e tal, acaba ficando muito mais custoso depois, porque o vitral vai acabar saindo mais caro. Sim. Salete, levantou a mão? Sim. A minha dúvida é a seguinte, quando tem a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que você mostrou o rosto, as mãos e os pés, eles são uma peça inteira, né? Como é que você faz aí a colagem ali nessa estrutura que é toda de pedacinhos, né, de mosaico? Isso. Então, ele vai ser colado, assim como esse pedacinho de vidro é colado aqui, ele vai ser colado também. Ele é colado e eu faço a composição. Então, ele fica igualzinho aos caquinhos mesmo que eu botei. É tipo um silicone também, Su, que cola aí? Que faz É um araldite. É um araldite. Tá? Que a gente faz a cola. E não é araldite rápido, é araldite 24 horas. Porque daí ele fica mais firme. É o que a gente sempre usou também, aquela história, né? É o conhecimento nosso lá de produção. Então, a gente não usa o rápido, a gente usa 24 horas. Mas sim, aí cola igual. Muito obrigada. De nada. Mais perguntas, pessoal? A gente pode contar do último slide lá. O que é? Que temos participação do Fausto hoje. Sim, temos participação do Fausto hoje. Falei brincando por conta disso. Vamos lá. Su, vai, conta você. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, que no ano que vem a gente vai ter o Opus. O Opus é uma feira e seminário de construção e arquitetura religiosa. Vai ser em outubro do ano que vem em Campinas. Né? Depois eu posso mandar o link para o Almir. Já temos aí alguma coisa de programação definida, mas ainda não fechada por conta do prazo, né? Mas fica o convite para que todos venham. É um evento que eu organizo junto com o Fausto, inclusive. Almir, você tem que vir nesse, né? Sumiu. Eu estou esperando receber convite, né? Que nunca me convida. Pode deixar. Segundo ponto aí, a pedido do Almir, o Almir vai falar do segundo ponto ou eu vou falar, Almir? Pode falar, faz as honras. Tá. Então, nós temos 10 unidades do livro do Eduardo Fausto sobre arquitetura dos documentos da igreja, com 50% de desconto, mais o frete, porque daí depende de cada lugar que vocês estão. Eu vou pedir para enviar, como é que a gente vai fazer essas 10 unidades? Me enviem um WhatsApp, os 10 primeiros que me escreverem, eu reservo o livro. Meu número está aí, depois o Almir pode passar para vocês também. O que aconteceu, gente? Desde que o Fausto veio, eu fiquei com essa vontade. Só que eu fiquei sem graça de pedir para o Fausto. Porque minha amizade com o Fausto é mais recente do que a com o Suniva. Na verdade, Suniva que me apresentou para o Fausto. A gente começou a ser mais amigo por conta da Suniva, que é um amigo em comum. Então, eu conhecido o Fausto, mas não proximidade. Então, desde que ele veio, o livro do Fausto é muito bom. Só que, por exemplo, o pessoal do escritório reclamou a beça comigo. Eu falei assim, gente, comprem todo mundo. E todo mundo me falou assim, Priscila está aqui para não me deixar negar. Não foi, Priscila? Foi. Priscila foi uma das que falou, que inclusive é tiete do Fausto, falou assim, mas tá caro 80 e pouco mais do frete, etc e tal. Como a Suniva vinha, eu pedi presente de aniversário para a Suniva. Eu falei assim, você fala com o Fausto? Só que assim, eu não quero 10%. 10% vocês dão pro dízimo. Eu quero um desconto bom, de 50% pelo menos. E aí eles fizeram 50% do valor do livro do Fausto. Claro que o que a gente não conseguiu acrescentar aqui é a questão do frete, porque cada um está numa região do país. Importante, alunos da FASBA. Suniva está em janeiro na FASBA e ela pode levar os livros. Galera que tem contato comigo, talvez seja mais próximo a mim. Eu encontrando com o Suniva também, eu posso tentar ficar com o livro de vocês e a gente se encontrar. Mas, entrem em contato com a Suniva. Temos 10 unidades do livro disponível para a turma. Por quê? Inicialmente seria para o pessoal do escritório. Só que quando eu penso no escritório, também penso nos meus queridos alunos. E eu falei assim, vamos estender isso daí. Então,
por favor, já mandem mensagem para a Suniva para poder fazer as suas reservas. Ok? Certo. E fica o convite para a Opus. E aí temos uma outra questão. Se quiser parar de compartilhar, aí está tranquilo. Só anotem o número da Suniva, por favor, que está na tela. Ó, já tem gente que já te mandou mensagem aí, Suniva. Ah, então tá. Olha só. É para vocês comprarem com 50% e revender depois não, hein? Sejam caridosos e cristãos, hein? Depois vocês vão comprar os 10 numa única leva e sair revendendo na escola. Olha, hein? Vou ficar de olho em vocês. Suniva, por favor, coloca código de rastreio em todos os 10 livros que saírem. Isso. Não, quando é limitada, 1 por CPF, igual o mercado faz. 1 por CPF, faz igual isso. 1 por Faz igual o CPF. mercado de promoção. E, pessoal, o outro anúncio aí, esse a gente não tem no slide, mas eu vou mandar nos grupos assim que a gente terminar. Pode fechar isso, que aí eu aproveito para ver todo mundo na tela também. E aí a gente conversa. Suniva e eu trocamos muita figurinha o tempo todo. Quando eu brinquei que a gente se reúne, vez ou outra eu vou a Campinas, tem nem nada de vital para resolver. Mas a gente está precisando conversar sobre empresa, de verdade, ter amigos na área é muito bom, porque a gente compartilha dos mesmos problemas, das mesmas dificuldades, dos mesmos desafios, e se sente comunidade. Inclusive, o objetivo desses encontrões é justamente buscar criar um senso de comunidade. Quando eu brinco, não quero que apareça a foto de um projeto de um concorrente, vocês entendam que isso é totalmente zoeira, até porque eu admiro e respeito demais o Fausto, o tenho hoje como um amigo, e assim penso que são todos os outros. Eu não entendo os colegas de arquitetura sacra, e eu sei que a Suniva, mesmo quando a gente está falando de vitral aqui, e falamos da empresa, mas a Suniva, sempre quando a gente fala de qualquer outra empresa de vitral, a Suniva também tem esse mesmo trato, de total respeito e parceria mesmo. Estamos todos no mesmo barco, trabalhando no mesmo propósito, e cada um está gerenciando a sua empresa, o seu escritório, o seu negócio, da melhor forma. E muitas vezes a gente soma, a gente junta para tentar encontrar solução para os problemas. Nessas conversas, eu descobri que Suniva e eu tínhamos o mesmo problema internamente. Precisar começar a produzir desenhos de forma digital. Porque na Vital Strongel, assim como no escritório, quando a gente quer criar alguma arte mais específica para o projeto, nós, por mais que tenhamos mão de obra muito, muito qualificada, como aqui tenho a alegria de estar junto da Priscila, que é uma artista de mão cheia, mas do desenho analógico, numa forma de otimizar os processos, a gente começou a entender que a gente precisava começar a desenhar digitalmente, porque, infelizmente, é isso que o mundo nos cobra hoje em dia. Então, eu conversei com a Suniva tem uma parte da equipe dela, eu tenho uma parte da minha equipe, e a gente falou assim, vamos tentar encontrar alguém para fazer um curso para a gente de desenho digital? E aí eu lembrei do marido de uma colega de faculdade que dá aula de desenho digital, dá aula de quadrinhos. Entrei em contato com ele e falei assim, cara, estou querendo fazer um curso para parte da minha equipe, parte da equipe de uma parceira de vitrais, de desenho digital, porque a gente quer acelerar o nosso processo com a criação. Você consegue montar? Aí ele falou, consigo. Só que, de novo, eu não consigo restringir de verdade. Quando eu penso num benefício para o escritório, eu quero poder estender para vocês. E uma coisa que é muito benéfica é que, aumentando a turma de 5, 6 pessoas, que seriam a junção da equipe da Suniva com a do meu escritório, com algum número maior de alunos, a gente conseguiu baixar o valor desse curso. Então, ele conseguiu fazer um curso a R$ 470, daria um workshop, que vai acontecer num sábado, dia 6 de dezembro, e nele estará 2 ou 3 representantes da equipe da Suniva, 2 ou 3 representantes da equipe do nosso escritório, a Priscila que está aqui, inclusive, eu também estarei lá, como um a mais, e ele falou que vai fechar a turma em 10, no máximo 15 pessoas mais. Então, temos aí de 4 a 9 vagas disponíveis. Ele não quis fazer maior do que isso, poderia até baixar o custo, mas a intenção é fazer um curso meio exclusivo para a gente testar o desenho, eles corrigirem, ajudarem nesse próprio workshop no sábado, que vai acontecer no dia 6, de 2 da tarde às 6 da noite. Então, terminando agora, o número da Suniva para o livro, vocês vão mandar lá direto para ela. E aí, vale lembrar que se alguém está assistindo esse vídeo no dia 11 de manhã ou à tarde no YouTube, manda ainda assim mensagem para a Suniva, ela vai avisar lá se já deu o número ou não, e quem sabe ela conversa com o Fausto, eles estendem um cadinho esse desconto aí para o número maior. Por enquanto temos 10 livros.
E vou mandar também, aliás, vou mandar o número da Suniva, só para garantir. É o seu número mesmo, né, Su, que você pediu para fazer contato? Sim. Sim, então, vou mandar agora, terminando esse encontrão, o número da Suniva, e vou mandar o folder de divulgação e o link para a inscrição desse curso. Só vou pedir por um controle para a gente ficar sabendo. Se vocês forem fazer o curso, me mandem também. Tipo assim, fiz minha inscrição lá. Só para eu saber quem é e eu já conseguir aproximar mais esse contato, trocar uma ideia com vocês. Ok? Então, as duas surpresas prometidas são 50% de desconto no livro do Fausto, para mandar o pedido, a solicitação direto no WhatsApp da Suniva. E 2, a oportunidade de fazer um curso para desenho digital com as nossas equipes. Suniva, inclusive, soltou assim, Almi, vai que alguém empolga aí, quer começar a trabalhar com vitral, se já aprender a fazer desenho digital, eu contrato. Então, vai que você faz um curso e ainda é contratado pela Vitral Store Gallery. Se alguém animar... Suniva, você não quer uma engenheira, não? Ué, se for bom de desenho, vamos embora. A necessidade atual, pelo que eu entendi, é de gente para desenhar digitalmente mesmo. Digitalmente. Então, já pode mandar um oi para a Suniva pelo livro e falar assim, estou interessado, quero desenhar vitral aí, hein? Quem sabe? Pelo que eu entendi, a equipe da Suniva também é uma equipe que trabalha, além do pessoal presencial, tem uma galera remota, não tem, Suniva? Tem. Então, não precisa necessariamente se mudar para Campinas, quem sabe, se for trabalhar na Vitral Store Gallery. Ou precisa? Não precisa. Parte de projetos, não. Então, vale aí também, sejam muito bem-vindos e vou ficar muito feliz de ter mais essa troca com vocês. Detalhe que para esse curso o tio Almi está enferrujado no desenho desde que entrou na faculdade, tá? Então, para esse curso eu vou estar como aluno junto com vocês e acreditando muito que isso vai ser muito legal para todos nós, tá bom? Então, aqueles que quiserem, vou mandar o link agora nos 4 grupos onde eu faço a divulgação desse curso. Basicamente, vale saber, o grupo da primeira turma, o grupo das 2 últimas turmas do curso online e o grupo onde estão os alunos da FASBA. Fechado? Certo. Muito bem. Dona Suniva, meu Deus, como foi incrível. Pelos comentários aqui, eu acho que todo mundo gostou muito. Quem sabe a gente faz aí, ano que vem, mais um encontro, falando um pouquinho mais de vitral, trazendo mais... Uma coisa que eu acho que pode ser bem interessante, Su, é a gente fazer talvez um encontrão só para falar de vitral. Quem sabe a Josi vem para poder falar um pouquinho de cor, e eu acho que podia ser um só de case, só de projetos, porque formar repertório é uma coisa muito legal. Sim. E aí, vale lembrar que repertório, se a gente já entra no site da Vitral Store Gallery, e tá lá, tem um monte de igreja, e aí, como que pode ser um desenho? Como que eu posso dividir esse vitral? Eu vi que vocês perguntaram bastante a questão de divisão de vitral. Quando você olha para um outro, você já tem meio que um modelo, e isso vai ajudar bastante. O legal de a gente fazer isso no encontro é que isso pode contar os bastidores, as dificuldades daquele projeto, e por aí vai. Né? Então, quem sabe isso ano que vem faz um encontro falando de vitral. Sem dúvida, estou à disposição. E o que é legal também fazer, Almir, mas a gente tem que ser gravado, né? A gente fazer na fábrica. Gravar, porque assim, horário comercial é mais difícil para as pessoas assistirem, né? Mas fazer um vídeo, os poucos vídeos que a gente faz, nossa, dá uma audiência muito legal, porque o pessoal não tem ideia. Às vezes a gente mostra a foto do processo, mas dá para ter uma ideia ali. Mas ver realmente montando, né, ao vivo é bem bacana. De repente a gente pode pensar numa visita. A gente pode fazer, quem sabe fazer uma visita. Se a gente conseguir. É porque aqui tem gente do Brasil inteiro, né? Aqui eu estou vendo Sudeste, Sul e Nordeste. Mas. Minas Gerais. A gente pode fazer uma parte de visita e essa visita ser gravada para quem não está indo, poder acessar. A gente organiza. Isso seria muito legal. Vale muito a pena visitar a fábrica mesmo. Todo mundo que vai gosta muito. Até porque, por exemplo, a gente falou que para escolher cor é até razoavelmente fácil. Esté, eu não esqueci dos mineiros. Eu falei Sudeste, Nordeste e Sul. Eu sei que vocês se acham o centro do Brasil, e são, geograficamente falando. Contudo, vocês estão ainda no Sudeste. Separa de... Gente, mineiro é osso, né, menina? Se a gente não fala de barroco e não separa Minas, eles ficam chateados. Mas aí a gente pode fazer esse encontrão e é legal. E como eu falava, escolher cor para o vitral, até ok. Mas textura é aquele tipo de coisa que você tem que olhar. Tem que estar lá. Então, conhecer a fábrica e tenho certeza, inclusive, vale, né, Su? Passando por Campinas, pode mandar mensagem. Sem dúvida. Bem. Priscila, quer fazer uma pergunta? Falar alguma coisa? Quero sim. É uma dúvida que me surgiu aqui agora.
Como que fica em relação à norma de corpo de bombeiro com a montagem dos vitrais, principalmente por questão de altura? E o vidro em si? Tem alguma coisa específica que eles exigem? Os cursos NR que são exigidos para a gente, montagem de andaime, né, o 17, e o 35 altura. São esses dois. Mas em relação à montagem do vidro mesmo, por conta do tamanho do voo? Não tem nenhuma especificação. Não, aí com isto, só dependendo do tamanho da peça, eu vou ter que ver como que eu vou subir essa peça. Então, isso, mas não tem uma norma, só pode subir peça de tanto por tanto, desconheço ter uma norma em relação a isso. Né? A gente mesmo internamente é que diz, olha, essa peça passa de tal tamanho, precisa de um andaime especial, precisa de escada, aí a gente coloca o material que a gente vai precisar utilizar, o equipamento que nós vamos precisar utilizar. Sim, pergunta por questão de incêndio também, né, se eles têm alguma coisa relacionada a isso, porque o Corpo de Bombeiros exige muita coisa. Aí acaba que, para algo tão específico, né, você tem alguma norma voltada só para isso. Não tenho, vou até pesquisar a respeito, mas em relação a vidro, o que é que eles falam, sabe, em relação a janelas de vidro, mas no vitral não, eu tenho só a questão da montagem em si, eu tenho regras para seguir na montagem. Sim. Obrigada. De nada. Tá sem áudio, Almir. Perdão, eu desliguei aqui. Alguém mais? Não? Então, Su, uma palavra final. Muitíssimo obrigado. Foi uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês. Gosto sempre de falar de vitral. Sou apaixonada por vitral, né? Suspeito para falar, mas sou apaixonada por isso. Gosto muito do meu trabalho. O mercado, apesar de desafiador, eu acho que é algo que eu não trocaria. Eu sempre falo para minha mãe, assim, desde sempre. A gente não trocaria o trabalho que a gente tem. É um desafio, imagino, para todos aqui, né? Cada um no seu trabalho. É um desafio que a gente enfrenta todo dia, mas é muito satisfatório. Eu acho que esse é o principal. E eu gosto muito de falar do vitral, da técnica do vitral. Não vou dizer que a minha empresa, nossa, não vou chegar aqui a melhor empresa do mundo, só eu vou fazer vitral, porque também nem daria conta de fazer, né, vitral de todas as igrejas que eu tenho. Mas eu acho que é importante a gente difundir a técnica correta, né, para ter conhecimento do que é um vitral autêntico, do que é um vitral autêntico, e mostrar as possibilidades da gente trabalhar. Né? Então, fico muito feliz com ações como essa, Mir. Queria te agradecer de coração mesmo. Eu que agradeço, dona Suniva. E, cada vez te admiro mais. Muito, muito, muito obrigado pela amizade. E, assim, uma coisa, pessoal, a última leva, da Josi para cá, são pessoas que, além de admirar muito profissionalmente, são pessoas muito importantes na minha vida, pessoalmente falando. E a Suniva é uma delas. Suniva, sem dúvidas, é um dos maiores presentes que a arquitetura sacra me trouxe. A amizade dela é realmente, para mim, muito especial. Tenho um carinho enorme por ela, pela família que já conheço. Então, assim, é muito, para mim, muito bom para mim e muito especial compartilhar pessoas tão importantes para mim com todos vocês. Então, agradeço que é uma mulher super ocupada, que ficou no hotel, que levou material só para poder estar com a gente aqui hoje. Então, muito, muito, muito obrigado. E é isso, contem sempre comigo, todos os alunos, assim como o Su, sabe que você pode sempre contar comigo. Estou à disposição também. Conte comigo também, Almir, você e todos vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, só me chamar. E, pessoal, mês que vem, se Deus quiser, no dia 8 de dezembro, por hora, eu estou preocupado com 8 de dezembro ser festa da Imaculada Conceição, então talvez a gente tenha algum ajustezinho por conta disso, mas eu estou estudando as possibilidades, vou consultando vocês no grupo, mas fechamos dezembro com mais um encontrão, já temos um convidado, mas eu vou deixar para contar mais para frente, que também é um amigo querido. E é isso. A Suniva, muito obrigado a todos vocês. Uma abençoada noite, muito obrigado por estarem online também. Importante, divulguem amanhã, quando eu mandar o link do canal no YouTube, divulguem com os colegas, para que todo mundo possa assistir. Aquelas coisas todas, sabe, de internet. Deixar seu like, ativar o sininho, arrastar para cima. Pede o pessoal para fazer isso, para continuar divulgando esses encontros, propagando esses encontros, que são momentos realmente de troca de experiência, e que cada vez mais eu estou orgulhoso da galera que está se ajuntando a gente nesses encontros. Então, assim, divulguem mesmo. E um pedido especial, nessa próxima quarta-feira, dia 12 de novembro, aniversário de Tio. Rezem por mim em especial, tá bom? Façam uma oração, rezem uma Ave Maria, para que ela, que é mãe de toda a igreja, possa continuar a estar intercedendo por mim. E saibam que, tipo propaganda de supermercado, o aniversário é meu, mas o presente também
é meu nesse caso, por estar com vocês, por esse momento, e eu espero que vocês continuem sempre formando esse grupo lindo que ama arquitetura e arte sacra e quer se colocar sempre a serviço da igreja. Me deixe muito orgulhoso. Esse vai ser meu maior presente. Tenho certeza disso. Beijo para vocês. Abençoada noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau, tchau.